Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas à nossa segunda parte do workshop, né? Vou só recapitular rapidinho aqui com vocês. Na semana passada, esse workshop, eu gosto de dividir ele em 2 dias porque é muita informação, é muito assunto, né? No primeiro, né, na primeira parte do workshop, a gente falou sobre a amamentação em si, sobre a amamentação na prática, né? Aquilo que vocês precisam saber para a chegada desse bebê ali, um resumo, mas bem objetivo para te ajudar nesse momento. E hoje a gente vai falar sobre os principais cuidados com o bebê, né? Que são muitas, que geram muita dúvida. Às vezes, por mais que eu cuidei do meu priminho, do meu irmão, né? Eu já tenho outro filho. Gera algumas dúvidas no meio disso tudo e é importante a gente recapitular algumas coisas. Então, hoje, só para resumir para vocês, o que a gente vai conversar, tá? A gente vai falar sobre os principais cuidados com o bebê. Então, sobre o parto, o nascimento desse bebê, o primeiro banho desse bebê, sobre os tipos de banho que a gente pode oferecer para esse bebê, até para ajudar ele a se acalmar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vamos falar sobre os cuidados com o umbigo, inclusive recomendações recentes que a gente tem da Sociedade Brasileira de Pediatria, e eu vou atualizar para vocês, tá? Recomendações de maio. Então, é bem fresco, é bem atual, diferente de muita coisa que a gente vê. Eu vou trazer para vocês o que tem de mais atualizado. Sobre troca de fralda, diferença entre menino e menina, alguns cuidados, parece bobagem, mas você vai ver a diferença aqui, porque eu vou explicar para vocês. Sobre lavagem nasal, higiene da boquinha do bebê, os reflexos que o bebê tem, dúvidas sobre o arroto, cólica, o teste do pezinho, as primeiras vacinas e a primeira consulta pediátrica. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre tudo isso para vocês. Eu sou mais visual, eu gosto de falar, eu gosto de trazendo aqui, mas tem uma pequena partezinha logo nesse início que eu quero compartilhar uma imagem e em seguida eu vou compartilhar um vídeo com vocês também. E o resto eu vou estar aqui falando para vocês. Então, vocês podem me interromper a qualquer momento, podem perguntar, pode mandar aqui no chat também, podem ficar bem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, tá? Lembrando que, Cecília, mas né, eu nunca ouvi falar sobre isso, é assim mesmo? Algumas coisas são recomendações recentes e eu estou trazendo para vocês realmente o que tem de mais atualizado, tá? E vou, inclusive, trazer o que a gente tem, que a gente mais conhece, que é mais comum, principalmente relacionado aqui ao banho e ao cuidado com o umbigo, tá? Então, prestem bastante atenção e qualquer dúvida pode interromper a qualquer momento, tá bom? É para vocês. Para começar, eu quero compartilhar aqui rapidinho. Essa foto. Então, vamos lá. Quando o bebê nasce, logo após o parto, o bebê nasce coberto por essa camada. Essa camada parece fica fácil de explicar, sabe um polenguinho? Parece que pegou um polenguinho com uma espátula e passou um polenguinho em todo o corpo desse bebezinho. Isso chama-se vernix. É o que nasce Não coberto o apareceu corpo desse bebê. foto. Oi? Não apareceu foto, não. Você compartilhou? Compartilha. Não. Não tá aparecendo a imagem, não? A sua tela. Uai, peraí. Não sei por que não apareceu, não tem problema. Pega aqui, vai ficar melhor. É a imagem que eu peguei, foi essa imagem aqui que eu peguei de qualquer forma. Tá dando para ver? Agora sim. Então, o que aparece realmente, obrigada, viu, por avisar. O que é coberto o corpinho desse bebê é o vernix. Então, parece um queijinho, polenguinho mesmo, que passa em todo o corpo do bebê. E isso é uma camada gordurosa. E essa camada, ela é extremamente protetora para o bebê. Ela protege o bebê durante todo o momento que ele está lá no útero e protege o bebê logo após o parto também. Sabe-se que o bebê, se o bebê nasce prematuro, por exemplo, a tendência é que ele nasça com mais vernix. Por quê? Mais para o final da gestação, esse vernix vai diminuir na quantidade. E, assim, mas se nascer com muito também não tem nada de errado, tá, gente? É só o que acontece na grande maioria das vezes.
E esse bebê nasce com essa camadinha protetora. E aí, qual que é a importância dessa camadinha protetora? Enquanto ele está aí no útero, vai protegendo ele, inclusive ali, porque esse bebê ele fica imerso no líquido, né? Ali dentro do líquido amniótico, então ele fica imerso ali durante vários meses. Então vai protegendo ele ali dentro, porque ele está em contato com a umidade a todo momento. Então isso para ele durante a gestação é muito importante. No parto, principalmente quando a gente fala, só entrar a Isabela aqui. Só esperar ela entrar, que ela não perde. Ai, não apareceu? Bom, no parto, a função do vernix, como que ele pode te ajudar no trabalho de parto? Quando a gente está falando aqui de um parto normal, como ele é uma camada gordurosa, ele ajuda a, inclusive, esse bebê, digamos assim, escorregar ali, a passar com mais facilidade pelo canal do parto. E isso é muito bom para a gente e para esse bebê também. E essa camada é protetora, então protege esse bebê de qualquer coisa e acaba lubrificando ali também para que esse bebê consiga passar pelo canal ali vaginal, quando a gente está falando de um parto normal. Então, o vernix é extremamente benéfico também logo no momento do parto. E após o parto, esse vernix, ele retém a umidade. E além de reter essa umidade, ele evita realmente infecções, ele é protetor. E Isabela, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Eu tô sem o vídeo, é porque eu tô fazendo umas coisas aqui na cozinha, tá? Que eu acabei de chegar. Tem problema não, pode ficar à vontade. Eu tô falando aqui, iniciando, vou só recapitular para você não perder, sobre os principais cuidados com o bebê. E a gente começou a falar agora sobre o parto, né? O vernix, que é uma camada protetora que nasce na pele dos bebês, né? Que o bebê nasce, na verdade, com essa camada protetora. E por que eu tô começando a falar sobre isso? Porque o vernix, ele tem essa medida protetiva. E aí, eu vou trazer para vocês algumas recomendações. Por quê? Lá atrás, lá no início, né, alguns anos atrás, recomendava-se, né, e a gente fica ansiosa porque a gente quer pegar esse bebê limpinho, vestir a roupinha que a gente preparou para ele, a primeira mudinha de roupa na maternidade, e às vezes fica ansiosa por esse banho. Fica ansiosa para dar o banho, logo o primeiro banho nesse bebê, para que eu consiga vestir o meu bebê com a roupinha lá que eu quero. Só que a recomendação é que a gente espere por pelo menos 24 horas para dar o primeiro banho nesse bebê. Isso é muito importante porque antigamente era comum pensar em banho 3, 4, 6 horas logo após o parto. Logo ansiosos por esse primeiro banho. E sabe-se que isso é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde e uma atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive com uma matéria agora de 27 de maio, ela vem atualizando isso para a gente, que a recomendação é que a gente adie esse primeiro banho, que a gente atrase esse primeiro banho. Gente, o bebê é limpinho. Essa camada pode parecer feia, igual eu vi ali na foto, mas ela é protetiva para esse bebê. Então, a gente pode vestir, ele vai continuar com aquilo ali, e o ideal realmente é que ele fique o maior tempo possível, por pelo menos 24 horas. Isso é muito importante a gente ter e a gente saber disso, para que a gente tenha cuidado com esse primeiro banho, principalmente porque esse primeiro banho normalmente é feito na maternidade. E a maternidade, ele é um lugar carregado de micro-organismos. E o vernix, ele tem uma medida protetiva. Então, se eu puder adiar esse primeiro banho e deixar para eu dar esse primeiro banho no meu bebê na minha casa, melhor ainda. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Podem ficar tranquilas, porque isso é importante para o bebê. Você ainda está protegendo esse bebê, porque ele continua ali com aquela camada. E não precisa se preocupar, principalmente se o bebê nasce com muito vernix, igual nessa foto que eu mostrei para vocês, que
tirar tudo isso e esfregar e passar sabão, não. Vai com calma, porque isso tudo vai saindo aos poucos. À medida aí que ele vai tomando os banhozinhos, isso tudo vai diminuindo, vai saindo aos pouquinhos, tá? Então é importante a gente ter essa atualização. Inclusive, se vocês estão pensando no plano de parto, e aí é uma oficina que eu quero fazer com vocês, para a gente estar pensando aí, construindo esse plano de parto. No plano de parto de vocês podem colocar o desejo de vocês em relação a esse banho. Então, é importante que isso esteja alinhado com o seu acompanhante, que esteja alinhado com a equipe que vai te acompanhar ali nesse parto, né? Porque no automatismo, principalmente das funções dentro de um hospital, às vezes a pessoa chega, a técnica de enfermagem chega no dia seguinte, seu bebê nasceu, e aí a técnica de enfermagem já chega de manhã no seu quarto, porque é a rotina de hospital. Eu te falo porque eu sou enfermeira, trabalhei muito tempo em hospital e a rotina é louca mesmo. Já vem com a banheira, já vem com as coisas dentro. Mãe, cadê a fralda? Mãe, cadê o sabão? E já vai pegando o menino, já vai despindo e às vezes nem pergunta, né? Se é hora de dar o primeiro banho mesmo, se é o seu desejo nesse momento e quem é que vai dar esse primeiro banho? Porque às vezes você quer guardar esse momento para você e para fazer na sua casa e não tem problema nenhum. Quanto mais a gente adiar esse primeiro banho, melhor, tá? Melhor. E aí eu vou trazer para vocês uma curiosidade. Por quê? Principalmente nos países europeus, aqui a gente fala de um clima tropical, né? Então a gente sabe, a gente tem essa cultura de vários banhos e não tem nada de errado com isso. Só que os bebês, eles são limpinhos, né? Então tá tudo bem a gente adiar. E nos outros países, esse primeiro banho, ele acontece na maioria das vezes 5, 7 dias após o parto. E não tem problema nenhum. Não é falta de higiene, tá, gente? Não é porque são porcos, são sujos, não. É cultura. E aí eu vou trazer, entrando nisso, para falar um pouco sobre o coto umbilical. Por quê? Alguns estudos mostram que o coto umbilical, quanto mais seco o coto umbilical tiver, mais cedo o coto umbilical cai. E aí, quando foi comparado com os bebês, né, os recém-nascidos, no país tropical, por exemplo, como o Brasil, e comparado com um país europeu que tem um clima mais frio, às vezes, na maioria das vezes, esse bebê não toma banho todos os dias. Eu atendi uma mãe recentemente na França, um atendimento online. E aí eu fui ensinar para ela a chantala. Eu vou falar sobre a chantala com vocês também, e falando que o ideal é fazer a chantala antes do banho. E ela falou assim, então eu vou fazer chantala só uma vez por semana, porque o banho lá é a cada 3 ou 5 dias, né? E a gente conversando, e é cultura, e não tem nada de errado. Só que aí, quando eu trago aqui para o coto umbilical, Ei, Luciana, seja bem-vinda. Quando eu trago aqui para o coto umbilical, esse coto umbilical, a tendência é que ele caia mais rápido em outros, né? E quando o bebê ele tem menos contato com a água, quando esse coto umbilical fica mais sequinho. E aí aqui, como a gente tem essa cultura de banho, 1, 2, 3 banhos no dia, o bebê fez cocô, então vou lá e lavo ele, põe ele na banheira, não sei o quê, e aí a todo momento a gente está lavando, a tendência é que esse coto umbilical, ele demore um pouco mais para cair. E aí que vem uma atualização para vocês, que antigamente, aí vocês vão observar, inclusive, como que esse bebê vai sair da maternidade. Antigamente, esse cotinho umbilical, ele vinha com um clipezinho, enrolado em gazinha, e aí a recomendação era lavar com soro, passar álcool nesse coto. Aí isso foi diminuindo, esse bebê já começou a diminuir a saída da maternidade com o clipe, foi diminuindo ali a quantidade de gazinha também, diminuiu ali o soro e mantiveram só o álcool 70. Com o cotonetezinho e o álcool 70. E aí o que a gente tem de atualização? A Sociedade Brasileira de Pediatria traz uma atualização recente de que não precisa passar álcool 70 nesse coto umbilical. Não precisa passar nada, nem deixa gazinha, nem nada. A gente deixa o coto lá limpinho, sequinho, evita... o bebê fez xixi para cima, molhou, aí sim, a gente lava, mas deixa bem sequinho, mas não precisa ficar passando álcool. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Esperando que esse coto umbilical, que esse umbiguinho caia o mais rápido possível. O mais rápido possível. Essa é a recomendação que a gente tem. Nova, atual.
tá? Mas você vai ver, principalmente alguns pediatras ainda mantendo a recomendação de passar o álcool 70. Tem problema passar o álcool 70 com um cotonetezinho ali no coto? Não, não tem problema passar o álcool 70, não tem problema. Pode passar o álcool ali no coto umbilical sem o menor problema. Mas a recomendação é que deixe mais sequinho, que não fique muito molhado, isso tudo. Então, você pode discutir isso com o seu pediatra e seguir a recomendação que você vê que cabe ali. Então eu vou passar quando o xixi molhar muito, ou fizer um cocô e sujar, então eu vou passar. Tudo bem. Mas a recomendação hoje, que a gente tem mais atual, é que não precisa mais passar o álcool ali nesse umbiguinho, esperando com que esse umbigo caia o mais rápido possível, porque ele fica mais sequinho, né? A gente não deixa ele tão molhado. Então, hoje em dia a gente não põe gazinha, não põe nada nesse umbigo, na tendência dele cair mais rápido. E isso principalmente trazendo estudos, comparando com bebês em outros lugares, onde esse umbigo cai mais rápido, e aí começam a estudar, né? Tem menos frequência de banho, não usam nada nesse umbiguinho, e isso tudo agiliza a cicatrização e quando esse coto de verdade cai. Então, é uma coisa muito interessante, porque vocês têm uma consulta pediátrica, vocês têm isenção, né, da consulta pediátrica, e eu recomendo fortemente, eu vou falar sobre ela aqui agora, daqui a pouco para vocês, que vocês façam essa consulta pediátrica e tirem, anotem, gente, a primeira consulta, eu vou falar sobre ela com vocês, anotem as dúvidas de vocês. E uma dessas dúvidas é trazer isso para discutir, inclusive, com o profissional médico que vai acompanhar vocês, para ver qual que é a visão dele em cima disso tudo. Eu estou trazendo para vocês o que a gente tem de atualização, tá? Que é importante que vocês saibam, que vocês conheçam todas essas atualizações, tá bom? E aí agora eu quero voltar no banho. Eu falei sobre o primeiro banho, que o esperado é que a gente atrase esse primeiro banho mesmo, que ele demore a acontecer e que ele aconteça por pelo menos 24 horas após o parto, não antes disso. E aí existem outras formas da gente dar o banho nesse bebê. E aí vocês vão perceber quando o seu bebê nascer, eu quero que vocês me contem, que alguns bebês ficam irritados no momento do banho, choram no momento do banho. Por quê? Aí eu vou explicar para vocês. Hoje o seu bebê está no seu útero, quentinho, presinho, numa sensação de segurança. Quando eu coloco ele na banheira, por exemplo, é um espaço grande demais para o bebê. E aí isso carrega um medinho desse bebê, porque ele tem muito espaço ali. Tá diferente daquilo que ele está acostumado, tá diferente daquilo que ele conhece. E aí tem algumas alternativas para ajudar vocês. Eu vou mostrar um vídeo, tá? Assim que eu terminar de falar, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Da gente colocar esse bebê enrolado em uma fraldinha. Sabe essas fraldas de pano? Eu vou mostrar no vídeo, vocês vão conseguir perceber. Enrolar esse bebê na fraldinha para dar o banho para esse bebê. Porque ajuda com que esse bebê se sinta mais protegido no momento do banho, principalmente os bebês recém-nascidos. Uma outra alternativa maravilhosa para o momento do banho é o banhozinho de ofurô, que é um balde mesmo, não precisa de comprar um ofurô caro, não, pode ser um balde. Compra um balde barato, ou um balde que você tem na sua casa, que você higienizou ali, você vai usar ele, o que for melhor. Eu recomendo que você compre um balde mais baratinho, né, porque tá limpinho, nunca passou pano de chão ali, usa um balde mais baratinho, higieniza o balde, e aí você usa esse balde, ou se você quiser comprar um ofurô mesmo, nada mais é um ofurô do que um balde, e aí você pode fazer o banho nesse balde, e o banho de fralda também no balde, porque ajuda a deixar esse bebê mais protegido, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho, só um minutinho. Peraí. Deixa eu abrir ele aqui. Ô, Cecília, eu não sei se você falou, porque caiu na hora que eu fui transferir para o computador. Nas maternidades, eles já têm esse costume de não dar o primeiro banho antes dessas 24 horas ou não? Não tem, porque isso assim, na verdade, hoje o que eles têm eu não consigo te afirmar com certeza, porque essa recomendação de adiar esse banho por pelo menos 24 horas é nova, é de maio, tá? Porque até então tinha uma recomendação de que esperasse pelo menos 6 horas. Então, antes de 6 horas do parto, não dão um banho. Então, eu não sei precisar, porque tem 27 de maio, então tem 2 meses que isso trouxe, que isso chegou. Então, eu não sei como que as instituições estão em relação a isso. Mas é comum, principalmente, por exemplo, se o bebê nasceu, né, hoje, agora à tarde, amanhã de manhã, a hora que o plantão troca, é comum com que o técnico de enfermagem que vai estar lá assistindo o seu quarto chegue com a banheira para dar o banho.
E aí não vai ter dado 24 horas ainda, porque normalmente o banho ele é feito na parte da manhã, dentro das maternidades, dentro do hospital, né, dos hospitais em geral, e aí é comum que ele chegue para te oferecer o banho. E aí você pode falar assim, não, eu vou preferir esperar e vou deixar para fazer o primeiro banho na minha casa, ou eu vou esperar para fazer esse banho depois, e eu mesmo vou fazer o banho, mais tarde eu peço a banheira, e aí fica a seu critério, que isso aí você pode solicitar sim. Mas é natural, é comum que eles cheguem no dia seguinte, ali após o seu parto, e talvez não completou ainda as 24 horas para poder dar o banho no bebê. Ah, Pela entendi. rotina Obrigada. hospitalar. Ah, entendi. Tá bom? Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir compartilhar. Peraí. Ah, não acredito que... Ah, tá. Não tá indo. Peraí, meninas. Não quer compartilhar. Compartilhar, peraí, eu vou compartilhar de novo. Então, vamos lá. A primeira imagem aqui, ó, a primeira parte do vídeo é o banho... É o banhozinho de ofurô, tá vendo? Dentro do balde. E agora o banhozinho de banheiro. Fraldinha. Bem enroladinho na fraldinha. Conseguiram ver? Sim, muito bonitinho. É bonitinho demais, né? E eles ficam muito calminhos, é a coisa mais impressionante de ver. Às vezes eu chego, quando eu fazia muito atendimento presencial, hoje 95% dos meus atendimentos são online, mas eu chegava para atender e aí às vezes a mãe falava assim, nossa, mas aí normalmente eu gosto de atender de manhã, porque de manhã é um horário bom, que o bebê está mais tranquilo e a gente consegue ter mais sucesso ali com a amamentação nesses horários. E aí a mãe falava assim, nossa, agora é a hora do banho, mas a hora do banho é um sufoco, porque o bebê chora demais. Ah, então tá, então deixa eu dar o banho. Aí pedi a fralda, gente, é impressionante. Faz o teste aí quando seu bebê nascer. Enrola ele na fraldinha, a água bem morninha. Uma outra atenção, tá? No momento do banho, na hora que a gente for olhar a temperatura do banho, a gente usa essa parte aqui, ó, tá? Do braço, para poder olhar a temperatura, porque aqui a gente perde um pouco da sensibilidade ali nessa temperatura. Então, usa essa parte aqui do braço. Coloque esse bebê dentro da banheira, enroladinho na fraldinha. E aí a fraldinha vai sendo aberta, a gente lava, fecha a fraldinha de novo, abre outro lado, lava, fecha a fraldinha de novo. Na hora que termina, vira de costas desse bebê, que é o finalzinho do banho, eu tiro a fraldinha, deixo ela dentro da banheira, e aí logo em seguida eu já tiro esse bebê e já seco ele. Então ele se sente muito mais protegido no momento desse banho, com a fralda. Por quanto tempo eu posso dar o banho de fralda? Por quanto tempo você quiser, não tem contraindicação, principalmente os bebezinhos recém-nascidos, e aí recém-nascido ele contempla do 1º ao 28º dia de vida, tá? É considerado recém-nascido até o 28º dia de vida, então ali antes de completar 30 dias, tá? Então, que esse bebê, ele ainda tá, para ele é tudo muito novo, é muito difícil. Então, o que a gente pode aproximar do que ele tem no útero, melhor. Por isso que o banho de balde é maravilhoso. O banhozinho de ofurô é incrível para os bebês recém-nascidos. Assim, de verdade, é impressionante os benefícios do banhozinho de balde. E eu vou falar um pouco sobre eles daqui a pouco, a hora que eu for falar sobre cólica, tá? Eu vou falar um pouco sobre o banho de... Vou voltar um pouco para falar sobre o banho de balde. E uma outra coisa que a gente tem que os bebês adoram, e muitos pais adiam porque tem medo de fazer, adivinha qual é? Quem quer chutar aí? É banho de chuveiro. Banho de chuveiro, perfeito.
é o banho de chuveiro. Tem pai e mãe que fica assim, gente, eu falo tem pai e mãe, porque eu fui essa mãe também, morria de medo de tomar banho de chuveiro com o Gabriel. E não tem o menor problema tomar o banho de chuveiro com o bebê. E aí eu vou te dar algumas dicas para te deixar mais segura no momento desse banho de chuveiro. Por que o banho de chuveiro é gostoso para o bebê? Porque o bebê ele fica próximozinho em contato com você. Aquela água do chuveiro... Gente, tem coisa melhor do que tomar um banho quando você está estressada, quando você está cansada, no final do dia? Para o bebê não é diferente nesse sentido. Aquela água do chuveiro caindo ajuda a relaxar. Então, para você ficar mais segura, tem duas alternativas. Uma é, você não precisa passar sabão, até porque pelezinha do bebê, você não precisa ficar passando sabão toda hora não, tá, gente? Não precisa ficar preocupada em toda vez tem que ficar passar sabão, passar shampoo, não. Até nem precisa, você pode usar aquele mesmo sabão aqui no cabelinho do bebê, não tem problema. Mas o ideal é que, para você ficar mais segura, para evitar de escorregar, para esse bebê ficar mais firmezinho, é deixar esse banho como relaxamento mesmo, passa o sabãozinho às vezes só no bumbumzinho dele ali, tá? E uma outra alternativa é vestir uma blusa. Você ou o seu companheiro veste uma blusa, porque evita, né? Você vai ficar um pouco mais segura, porque aí o bebê não escorrega, e aí deixa esse bebê tomar o banho e tal. E depois você tá do lado de fora, por exemplo, você pega o bebê, vai enxugar, e aí a pessoa termina de tomar o banho ali da melhor forma possível. Mas é um momento de relaxamento, de conexão. E aí eu trago isso muito, principalmente para os pais. Porque o pai ele não consegue amamentar, não tem jeito. Ele faz tudo, menos dar o peito. Inclusive, ele precisa te ajudar muito para que você consiga seguir ali com essa amamentação. Mas envolver o pai dessa criança nesses momentos é muito gostoso para eles, porque fica um momento deles. Às vezes, o seu marido vai voltar a trabalhar quando você estiver ali com 5 dias após o parto, que é o tempo da licença maternidade, da licença paternidade. E aí, fica o dia todo fora trabalhando, você tá o dia todo com esse bebê. Um momento mesmo desse bebê acalmar, porque o bebê e a mãe, a gente vive uma fusão emocional com os bebês muito grande, muito grande. O que eu sinto, meu bebê sente, o que meu bebê sente, eu sinto, e parece que a gente não consegue distinguir muito ali o que um tá sentindo, o que o outro tá sentindo. A gente é um só nesses primeiros meses de vida. E aí, no final do dia, a gente tem um cansaço muito grande. Por quê? A gente está vivendo dias e noites sem ter muito intervalo, sem saber muito o que é dia, o que é noite, que dia que é hoje, que horas que é. A gente está cansada pra caramba, porque cuidar de um recém-nascido cansa. Eu tô lendo um livro que chama, vou dar uma sugestão para vocês, chama Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis, da Laura Gutman. E ontem, um dos capítulos, uma parte do livro que eu estava lendo, nesse capítulo, ela fala assim, é impossível uma mulher, antes da maternidade, entender o que é cuidar de um bebê e amamentar. Não se compara com nenhuma função na nossa vida. Nenhum cargo em uma empresa que você tem, nada que você já tenha feito até hoje se compara com a amamentação e cuidar de um bebê. Nada se compare. Vocês vão me contar isso quando seu bebê chegar. E a gente vive todo esse momento, toda essa fusão. E no final do dia a gente está cansada, a gente está muito cansada. E o bebê sente. E aí tem um momento que a maioria das mães relatam que chama Hora da Bruxa. Não sei se vocês já ouviram falar, e vocês vão me contar depois se seu bebê está vivendo isso. Isso acontece ainda no primeiro mês, que é no final do dia um choro inconsolável desse bebê. Nada ajuda esse bebê a acalmar. E esse bebê, ele tá em fusão emocional com você, ele tá muito cansado, e você também. Então, você tá naquele momento de estresse, que você tá cansado, e às vezes você não conseguiu nem perceber esse momento, e o seu bebê também. E aí, a gente tentar antecipar um pouco. Então, às vezes, seu companheiro chega, é um momento que você tem que se sentar e falar assim, eles vão ficar ali 10 minutos, 15 minutos ali naquele banho, eu vou sentar aqui e vou tomar o meu café, porque hoje o meu café foi corrido, eu vou tirar esses 10 minutos aqui, enquanto eles estão ali no banho, para mim. E senta, e toma o seu café, e come alguma bobagem que você quer, e fecha os olhos por 5 minutos, deixa sua alma ir embora e resgata ela daqui a pouco. Isso é importante porque seu bebê precisa de você, e daqui a pouco você vai ter que ir lá pegar ele, amamentar ele e voltar todo esse ciclo. E é um momento importante para o pai e para o bebê também, para eles se conectarem, para eles se aproximarem. E durante o banho de chuveiro é um momento
gostoso para os dois. Não que você não possa fazer, tá? Estou trazendo só uma sugestão para você trazer o seu companheiro, o pai desse bebê, junto desse processo, porque isso tudo vai ajudando. E aí você pode entrar no chuveiro, o seu companheiro pode entrar no chuveiro com esse bebê, não tem contraindicação nenhuma. Ai, Cecília, mas e o ouvidinho, como que eu vou proteger? Olha, tá vindo aqui de cima, é diferente. E aí você pensa o seguinte, esse bebê ele está imerso aí no líquido amniótico durante 9 meses. Não tem problema, não vai entrar água no ouvido desse bebê, pode ficar tranquila, pode deixar água cair nesse bebê. E a única coisa que deixa os pais mais inseguros é o medo dele escorregar. Então, usa essas duas alternativas. Ou evita o sabão nesse banho, deixa para passar só ali na parte íntima, ou coloca uma blusa, uma camiseta, para evitar que o bebê escorregue ali dos seus braços. Mas toma o banho, se preferir, senta no chão do banheiro e deixa o bebê no seu colo, com essa água caindo ali nas costinhas dele. Ah, Cecília, a partir de quanto tempo eu posso tomar o banho de chuveiro com o bebê? A partir do tempo que você quiser, tá? Não tem. Ah, tem que esperar fazer 15 dias? Não precisa. A partir do momento que você quiser, que você se sentir segura para isso, é o momento, tá? Mas o importante é você estar segura para esse processo. 2 dias de vida, 3 dias de vida, eu tô segura, eu quero dar banho de chuveiro com ele, quero tomar banho de chuveiro com meu bebê? Não tem contraindicação, pode tomar. E você vai ver o benefício que isso tudo tem para você, para o seu bebê, para ajudar ele também a acalmar, tá? Alguma dúvida do que eu falei até agora? Eu não ouvi com quanto tempo de vida, Cecília, que pode começar desse banhozinho no chuveiro. Não tem uma regra, tá, Zete? A partir do momento que você se sentir segura. Então, 2 dias de vida, 3 dias de vida, 5, 8, 10, o tempo que você se sentir segura, tá? Pode ser o primeiro banho dele. Ah, eu não vou dar o banho na maternidade, eu vou esperar para tomar o banho em casa. E o primeiro banho do bebê vai ser de chuveiro comigo ou com o pai. Pode ser. Não tem problema, tá? Pode ser o primeiro banhozinho do seu bebê. Pode ser no chuveiro, não tem o menor problema. Falei para você sobre a atualização do umbiguinho, né? Então, do cuidado com esse umbigo do bebê. Tô só recapitulando aqui, para eu checar, para eu não esquecer de falar nada. E aí, agora eu tô falando de higiene. Eu vou trazer 2 coisas importantes, porque tem muitas dúvidas. Primeiro é a lavagem nasal. Segundo é a lavagem da boquinha, né? A higienização da boquinha do bebê. Eu vou mandar um vídeo para vocês amanhã no grupo lá do Telegram, para ficar salvo lá para vocês também, para vocês consultarem sempre que vocês quiserem, sobre a lavagem nasal. Qual que é a recomendação da lavagem nasal? Tanto o otorrino quanto o pediatra, você vai ver que vai te orientar, de lavar o narizinho do bebê. Os otorrinos falam que até a gente deveria lavar o nariz todos os dias, porque a gente consegue tirar todos esses micro-organismos aqui para que possa trazer alguma infecção, alguma coisa para a gente. Então, o ideal seria a gente lavar com pressão o nosso nariz todos os dias. A gente não faz isso. E à medida que o bebê vai crescendo, a gente vai deixando de fazer também, começa a fazer só nos dias que o bebê está com mais secreção e tudo. Mas a recomendação é fazer a lavagem nasal dos bebezinhos, tá? Pode ser desde aí do primeiro dia que você estiver em casa, já com esse bebezinho. E qual que é a melhor forma de fazer? Para os bebês recém-nascidos, ou seja, esses pequenininhos aí, logo quando você chegar em casa com ele, é fazer com uma seringuinha de 1 ml, você compra na farmácia a seringuinha, soro fisiológico e 1 ml em cada narina, de uma vez. E o ideal é que esse bebezinho esteja mais sentadinho, e aí eu faço 1 ml em cada narina. Normalmente, como ele é pequenininho e 1 ml é pouquinho, às vezes não volta. Às vezes você não vai ver voltando na outra narina. À medida que o bebezinho vai crescendo e a quantidade que você vai aumentando, a quantidade de soro que passa, você vai colocar nessa narina, vai sair soro na outra, tá? Não precisa se preocupar, porque não vai sufocar, você não vai afogar o neném. Realmente... Eu vou mandar o vídeo para vocês, vocês vão ver como que faz a diferença essa lavagem nasal, como ela é feita para ficar mais seguro, para vocês ficarem mais seguras para fazer. Pode fazer desde esse primeiro dia de vida do bebê, e aí no dia que o bebê tiver mais resfriadinho, ou você tá vendo que ele tá mais secretivo, ou que ele tá com dificuldade para respirar, tá com dificuldade para dormir, qualquer coisa, você pode fazer a lavagem nasal várias vezes ao dia. A cada 3 horas, a cada 4 horas, de manhã, de tarde, de noite, do jeito que for melhor para você, pode fazer essa lavagem nasal, não tem contraindicação, é muito, muito boa, muito boa. E você vai criando esse hábito com o bebê, que a hora que ele vai crescendo, isso vira natural. Eu faço a lavagem nasal com o Gabriel tem 2 anos e 2 meses,
E a gente faz a lavagem. Confesso que alguns dias eu esqueço, pulo, ele tá bem, eu falo assim, não vou fazer hoje. Mas assim, ele já faz bonitinho, porque ele já entende que isso faz parte da higiene. Normalmente eu faço depois do banho, porque volta muita secreção na outra narina, para não molhar a roupinha nem nada. Eu faço ele embaixo do chuveiro mesmo, porque é um momento que o banheiro tá mais úmido, né? Tá mais quentinho, tem aquele vapor. Então eu faço ele debaixo do chuveiro, em cada narina. E assim, é ótimo, ótimo de verdade, é a recomendação, você vai discutir, anota no caderninho, inclusive, eu vou falar para vocês, para conversar com a pediatra de vocês, que essa é a recomendação. E o ideal é que seja feito com a seringa. Por que com a seringa? Porque com a seringa eu tenho pressão. Conta-gotas eu não tenho pressão. E aqueles tipo salsete, sabe? Aqueles que a gente compra no supermercado, na farmácia. Gente, aquilo lá é caro para dedéu. Para fazer o mesmo, que tem o mesmo objetivo de comprar um soro, você compra um soro de 500 ml e uma seringa, fica muito mais barato para você usar do que você usar esse outro e a gente vai ter ali o mesmo resultado. Então, realmente, o ideal é você pegar e fazer com a seringa mesmo, que você consegue, inclusive, ter uma pressão maior, tá? Para poder fazer essa lavagem nasal. Pode fazer todos os dias. Faz ali durante o banho, enquanto você está com esse bebê no chuveiro, enquanto você está com ele na banheira, que você faz rapidinho. E aí a outra dúvida muito grande é sobre a higienização da boquinha. Eu preciso ou não preciso higienizar a boquinha do meu bebê? Preciso ou não preciso lavar a boquinha do meu bebê? Acontece o seguinte, o leite materno, ele traz uma proteção para a boquinha, para toda essa parte do bebê, para toda essa boquinha do bebê. Então, eu não preciso, antigamente recomendava pegar uma gazinha, molhar com água ou com soro e passar na boquinha do bebê, porque a linguinha do bebê fica branca mesmo, gente. O bebê só come isso o dia inteiro, várias vezes por dia. Lembra que eu falei que o bebê mama cerca de 12 vezes no dia? Pensa, o dia inteiro, a boquinha cheia de leite, fica com a linguinha branca mesmo, não tem problema. Pode deixar, porque ela, inclusive, é protetora. E aí, quando começar a nascer o primeiro dentinho do bebê, a partir do primeiro dentinho, eu preciso fazer higienização. E aí, de fato, nem é só da boca, eu tenho que fazer a higienização desse dentinho. E aí, a recomendação é que você vá no odontopediatra. Ele vai te orientar melhor. Mas é fazer a escovação desse dentinho com a pasta com flúor, meio grãozinho de arroz no início. Então, a recomendação quando esse primeiro dentinho nasce. O bebê ainda não tem dente, recém-nascido está lá, mamando, linguinha branca. Leite materno, não precisa higienizar, pode deixar lá que não tem problema nenhum. Estou usando complemento, estou usando fórmula. Leite artificial, ele tem várias outras coisas. E aí ele pode, sim, trazer algum comprometimento ali nesse quesito. Então, mas depois que o primeiro dentinho nasceu. E aí a gente segue a mesma recomendação, porque depois desse primeiro dentinho a gente vai escovar também. Antes, independente se é leite artificial ou se é leite materno, antes eu não preciso fazer higienização nenhuma. Depois eu vou fazer de qualquer forma. E aí tem muita gente que fala assim, desatualizado, muitos profissionais desatualizados falam assim, porque o leite materno dá cárie, e a gente é totalmente pelo contrário. O leite materno, ele tem fator de proteção, inclusive para os dentinhos do bebê. E não tem correlação nenhuma com cárie. Cárie na boquinha de bebê é por falta de higiene ali, da escovação correta que tem que ser feita e não tem nada a ver com leite materno. Então, agora, nesses primeiros meses de vida, o bebezinho não tem dentinho, não precisa fazer a higienização da boquinha do bebê, principalmente se é leite materno, tá? Porque isso tudo tem uma camada protetora. E eu recomendo fortemente que a partir do primeiro dentinho, vocês procurem um odontopediatra para levar o bebê de vocês, para que seja feita a avaliação e te ensine a forma correta de fazer a escovação desse dentinho, a quantidade correta de pasta, qual pasta utilizar. Existem excelentes odontopediatras, e se vocês quiserem, depois a gente pode até conversar, na época vocês podem me mandar, a gente conversa, mas recomendo fortemente que vocês coloquem na lista, porque vai ajudar a te deixar, inclusive, mais tranquila. Mas até lá, deixa a boquinha do seu bebê tranquila, quietinha, não precisa fazer nada, tá? Podem ficar tranquilas. Lembrando que antes dos 6 meses de idade a gente não entra com nenhum alimento, né? Então é só leite materno. Tem bebezinho que nasce o dentinho antes dessa fase, tem bebezinho que demora um pouco mais e tá tudo certo.
tá? Não tem problema. Mas como eu estou falando ali só de leite materno, não precisa ficar preocupado em ficar higienizando a boquinha desse bebê, vai ficar com a linguinha branca mesmo, de leite, cheirosinha, bafinho de leite, tá tudo certo. Uma outra... pode falar, Luciana? Isso. Eu tenho uma dúvida, Cecília, sobre a lavagem nasal. Quando o bebê não está resfriado, então é indicado fazer essa lavagem, mas não precisa aspirar quando você vem com aquele, sabe? E O puxa sugador. com a boca. Ótimo. Ótima pergunta. Não precisa. Aquele sugador que tem várias marcas no mercado, você vai usar realmente só se o bebê está resfriado, está com secreção. Aí você vai ajudar o bebê, você vai aspirar essa secreção para poder ajudar o bebê a aliviar. Você lava com soro, porque ajuda o catarrinho a sair, principalmente o catarrinho que fica grudado aqui, ajuda esse catarrinho a sair, e depois a gente aspira. Vias normais, o bebê tá bem, não tá resfriadinho, é só lavar com soro. E aí essa lavagem com soro é realmente protetiva, para proteger o bebê. E aí não precisa fazer mais nada, é só lavar com sorinho. Beleza, obrigada. Nada. Bom, agora eu vou falar sobre troca de fralda. E aí a troca de fralda, principalmente para a menina e para o menino, para a gente que é mulher, eu falo que é mais fácil entender isso, porque a gente já faz a nossa higiene, a gente já sabe a forma correta, né? Que a gente passa na hora que a gente vai fazer a higiene ali, o papel, por exemplo, da vagina para o ânus, não o contrário, porque senão tem risco da gente trazer os micro-organismos, a sujeira que tem ali no ânus para a vagina. Para a gente é tranquilo. Mas talvez, para a pessoa que vai trocar a fralda do seu bebê, seu parceiro, né, o pai do bebê, ele não faz ideia que isso tem diferença, ele não usa, não faz isso nele. Então é importante a gente trazer e ensinar para a pessoa que vai nos ajudar para proteger realmente os nossos bebês. Então, na menina, da mesma forma que a gente faz a nossa higiene, da vagina para o ânus, e no menino, a higiene normal, a gente vai limpar só as perninhas e limpar o bumbumzinho dele. E não precisa, gente, não precisa passar pomada preventiva no bebezinho. Não tem necessidade. A gente pode passar a pomada se tiver assadura, mas a pomada para prevenir, aí isso é muito pessoal, tá? Isso vai de cada família, mas a recomendação que a gente tem, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria quanto da Organização Mundial de Saúde, é que a gente não precisa passar pomada preventiva na bundinha do bebê sem ter, de fato, ali assadura. Por quê? Fazendo as trocas de fralda constante ali, de acordo com a umidade ou quando fez cocô, higienizando direitinho, tá tudo certo. Eu não preciso passar pomada. Tem assadura? Aí pode passar a pomada para poder ajudar na assadura. E uma outra coisa importante nos primeiros meses de vida, evitar o uso de lenço umedecido. A recomendação, o ideal é fazer a higienização com algodão e água. A aguinha pode ser morna. Então, uma coisa que eu gosto de indicar, que me ajudou muito e que eu vejo como uma praticidade, mas isso é pessoal, vai muito de cada uma de vocês, é comprar uma garrafa de café pequenininha, porque ela mantém ali aquecida, uma garrafa térmica, né? Ela mantém aquela água ali aquecida, então de manhã você ferve essa água, coloca lá no quarto e todas as trocas de fralda que for fazer, você vai usar aquela água com o algodãozinho para poder fazer a higienização do bebê. Ah, Cecília, eu vou sair. Então, assim, em casos esporádicos, você vai no pediatra, vai trocar a fraldinha na rua, aí você usa o lencinho. Mas no dia a dia, o ideal é não usar o lenço umedecido, usar só o algodão com água. E não precisa ficar passando pomadinha no bumbum do bebê como proteção. Mas aí fica muito a critério, realmente, de cada família, tá? E aí, falando sobre higienização, duas coisas importantes. Na menina, é comum. Quem aí é mãe de menina? Quem tá esperando uma menina? Eu. Luciana. Eu. Bárbara. Eu. Que isso, gente? Na minha época era só menino. Tem que vir para equilibrar. Então, na menina, é comum vocês perceberem nos primeiros dias de vida a presença na fraldinha de uns cristalzinhos
como se fosse um sangramentozinho. Aí tem mãe que fica preocupada, achando que é um corrimento, achando que é sangramento, que está acontecendo alguma coisa, ou falando assim, ai meu Deus, o xixi está muito concentrado, porque não consegue diferenciar que são os cristalzinhos, parece realmente um sanguinho, são os cristalzinhos que saem ali, realmente desse organismo, dessa bebezinha que está funcionando. Então, saem alguns cristalzinhos mais vermelhinhos ali na fralda e você pode visualizar isso. E não tem nada de errado, tá? Mas só para você ficar tranquila. De qualquer forma, se você tiver insegura em relação a isso, tira uma foto, conversa com o seu pediatra para você ficar mais segura. Mas eu só tô te contando porque ninguém te conta. Aí seu bebê vai, chega, e aí você vê aqueles cristalzinhos, você acha que é, parece que tá ficando menstruada, será que é sangue? O que será que tá acontecendo? Então é importante vocês verem, saberem que você pode encontrar isso na sua filha durante as trocas de fralda, principalmente nos primeiros dias de vida, tá? Então é importante vocês saberem disso. Na menina, tá? No menino não é tão comum, pode acontecer também, mas não é tão comum. É mais comum a gente ver isso nas meninas. Então você pode visualizar algum sangramentozinho, alguma coisa assim na troca de fralda da menina e não tem nada de errado, tá tudo certo, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Uma outra coisa importante, agora eu vou falar para os meninos, a higiene do pintinho do menino, gente. Antigamente, por isso que toda hora eu falo assim, antigamente e hoje em dia, antigamente e hoje em dia, antigamente e hoje em dia, eu vou falar isso sempre, porque antigamente falava-se que tinha que fazer massagem no pintinho do bebê, porque senão vai ficar com fimose, tem que ficar fazendo massagem para esse pintinho abrir, para esse pintinho sair, porque essa pelezinha vai machucar o bebê, e aí eu vou ter que fazer cirurgia no futuro. E é o seguinte, o bebê nasce com uma fimose, os meninos, que a gente chama de fimose fisiológica, ou seja, natural desse bebê, não tem nada de errado. E é comum que ela desapareça até por volta dos 3 anos. Eu vou te dar um exemplo prático. Meu filho, até hoje, o pintinho dele não abriu. Ele tem a pelezinha, ele ainda tem essa fimose fisiológica no pintinho dele. Só que a gente não faz massagem no pintinho de bebê. A gente não fica puxando o pintinho de bebê. Mas fulano de tal falou que faz. Fulano de tal falou que faz. As tias do meu marido, eu chegava na casa delas, elas queriam trocar a fralda, nem deixar trocar a fralda, eu deixava, porque elas iam para fazer a massagem mesmo. E isso é uma violência contra o nosso bebê. A gente não permite que isso aconteça, a gente tem que proteger o nosso bebê. Isso é um papel nosso, estou orientando vocês, e aí eu quero que vocês tragam, inclusive, isso para consulta pediátrica, porque é fundamental que vocês encontrem um pediatra que acolha e que esteja atualizado, principalmente em relação a isso. E eu vou te falar um fato que doeu minha alma. Eu sempre fiz acompanhamento com alguns médicos, e aí quando a pandemia chegou, o Gabriel não tinha nem 1 ano ainda, eu fui, nossa pediatra, eu não estava conseguindo marcar consulta com ela, e aí eu levei o Gabriel em outra consulta. Essa médica, antes de eu conseguir pensar, gente, foi tão rápido, antes de eu conseguir pensar, ela já estava examinando ele, abriu a fraldinha, e ela veio com tudo e fez a massagem. Gente, eu choro só de lembrar. E machucou demais. O Gabriel ficou com o pintinho dele sangrando, assim, uns 3 dias. Ele chorava de dor, olha que eu encostava. E não deu tempo, foi tão rápido que eu não consegui nem falar sobre isso. Então, principalmente quem é mãe de menino, coloca na lista das perguntas para o pediatra, converse com o pediatra. Não faz massagem no pintinho, não permita que o pediatra faça massagem no pintinho, não permita que ninguém faça massagem no pintinho. O que a gente faz no pintinho do menino? Higiene. A gente desce a pele um pouquinho, não é descer a pele, você desce a pele até onde ela vai para poder fazer a higiene, né? Para evitar a sujeira. Só desce a pele, faça a higiene ali durante o banho, gente, durante o banho, ali na banheira ou no banho de chuveiro, eu desço a pele, faço a higiene. Eu não faço massagem, eu não passo pomada, eu não faço nada nesse pintinho. O pintinho de neném, a gente não mexe. Antigamente faziam isso, e isso é uma violência, e graças a Deus a medicina atualizou e traz pra gente a recomendação de que a gente não ponha a mão no pintinho do neném. Coloca na lista, porque é comum a gente encontrar profissionais ainda que façam isso, eu te falo que eu vivi isso na pele, e tá tudo certo se até os 3 anos essa pelezinha ainda tá lá, tá? Tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. E aí você vai estar fazendo acompanhamento com seu pediatra próximo aí dos 3 anos, se a pelezinha ainda estiver lá, o pediatra vai te orientar a melhor conduta nesse momento.
Meu filho tem 2 anos e 2 meses, ainda está lá, e assim, isso ainda hoje não me traz preocupação. Eu sei que está dentro do esperado e que naturalmente isso vai se romper, porque é comum as pessoas durante a massagem fazerem a fimose no bebê, romper a pelezinha, e aí sim eu trago alguma complicação para o penizinho desse bebê. Então a gente não mexe no pintinho do neném, deixa ele em paz, tá? E aí anota, eu vou trazer algumas coisas para vocês anotarem aí para a primeira consulta pediátrica de vocês. Eu recomendo, como vocês vão fazer uma consulta pré-natal, que vocês perguntem isso, inclusive, já no pré-natal, na consulta pré-natal, porque já te adianta tanto na consulta depois, que a hora que você chegar lá, o pediatra vai, de fato, examinar o bebê. Você já tirou um monte de dúvida antes, tá? Alguma dúvida até aqui? Cecília, eu tenho. Tem um tanto de creme, tipo hidratante para bebê. Precisa passar isso mesmo ou não precisa? Ótima pergunta. Não precisa. A pelezinha do bebê não precisa, a gente não precisa passar nada, exceto os bebês que têm alguma dermatite. Então, bebês que têm dermatite, por exemplo, dermatite atópica ou alguma dermatite de pele ali, aí a gente pode, aí normalmente o pediatra vai recomendar passar, e aí a preferência é que seja os hidratantes mais naturais possíveis, mais sem cheiro possível. Aí tem algumas marcas que eles podem estar recomendando que são às vezes até um pouco mais caras, mas que realmente duram bastante e são muito boas. Nesse caso, sim, mas pelezinha sem dermatite, sem nenhuma outra complicação, não precisa passar hidratante, não precisa passar nada, não precisa, tá? Tem perfume que a gente vê, só que, gente, tudo isso é química, né? Tem muita coisa. E a pele do bebê é muito sensível. Só que, assim, a todo momento a gente quer, né? A gente quer comprar o Mamãe Bebê da Natura, que é cheiroso, que é o outro creme que a gente vê. A gente ganha no chá de bebê, aquele monte de creme, aquele monte de sabonete. Mas não precisa. Nem sabonete, de fato, precisa. Então, assim, é muito pessoal, se você quiser. Não tem, né? Mas a recomendação é que na pelezinha do bebê não precisa passar nada, exceto esses bebês que têm alguma dermatite. Aí precisa hidratar. Bebê com dermatite tem que hidratar muito, muito mesmo. Ô, Cecília, eu tive recomendação de comprar o Mustela, que é shampoo e sabonete. Esse pode. O Mustela é ótimo, é uma marca muito boa. Eu não gosto, você trouxe a marca, por isso que eu vou comentar dela. Eu não gosto de ficar falando de marca para não ficar fazendo igual os pediatras. Chega lá, tem que ter tanto de trem de marca lá, né? Mas realmente a Mustela é uma marca muito boa, principalmente para bebês, por exemplo, com dermatites. A Mustela é uma excelente marca para ajudar nisso tudo, porque ele é o mais natural possível, ele é a base ali do óleo do abacate e tudo. Então, realmente é uma marca boa. Não é uma marca barata, é uma marca mais cara, mas rende muito. Eu te falo que é bom porque o Gabriel, ele teve dermatite atópica, né? A gente teve alergia à proteína do leite de vaca. E com 45 dias de vida, o Gabriel era assim, igual um ralador, sabe? Assim, de dermatite. Ele era todo. E aí foi a Mustela que me ajudou muito, muito, muito. É muito bom, rende muito. E tanto o sabonete, que é o sabonete shampoo, é realmente muito bom, quanto o cremezinho para a pele dele também é muito bom, porque não tem cheiro, não tem nada, então realmente ajuda muito. É uma marca boa mesmo de usar, não tem problema, mas eu não tenho dermatite, eu tenho aqui, eu quero passar, não tem problema, mas estou te falando que não precisa, que a pelezinha do bebê não precisa, mas se quiser usar, não tem. Não, mas para tomar banho normal com ele. O sabonete é ótimo, porque ele é um gel, ele nem é um sabão, você vai ver que ele quase não espuma, porque esse da Mustela, ele é um gel de pele, eles chamam realmente ele um gelzinho de pele, que você pode passar tanto no couro cabeludo quanto no corpinho, ele quase não dá espuma, então ele não arde os olhinhos, então para tudo isso ele é muito bom. Então tá. Obrigada, viu? Nada. Cecília. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Você falou aí do cuidado da pele e esses cremes, esses negócios. Como é que funciona, por exemplo, esses spray com cheirinho assim para roupa ou até ambiente também? O que isso pode causar assim de mal? Porque é muito comum ter, né? Eu tenho essa dúvida. É muito comum, realmente, a gente ter, principalmente quartinho de bebê, né? Quartinho de bebê a gente quer que fique cheirosinho, então a gente coloca esses aromatizador ali no ambiente. A gente tem que pensar o seguinte, o bebê ele é muito sensível, o corpinho dele está funcionando pela primeira vez, então muito cheiro para o bebê não é tão legal.
Até é importante a gente evitar, principalmente nesses primeiros dias de vida do bebê, a gente usar perfume, usar hidratantes com muito cheiro, porque o bebê está em contato com a gente a todo momento. E para eles é muito forte todos esses cheiros. Então, o ideal é que a gente evite mesmo. Esses cheirinhos de quarto de bebê, de guarda-roupa do bebê, que não são tão fortes, que o seu nariz não fica tão... que você chega, que você não percebe tanto aquele cheirinho, mas que dá uma amenizada, né, que te lembra aquele cheirinho de bebê, não tem problema, não tem contraindicação. O que não é indicado são esses cheiros, esses aromatizantes muito fortes, com odor muito forte, que para você, inclusive, já é um pouco sensível. E o seu, né, evitar realmente perfumes muito fortes hidratantes de pele muito fortes, principalmente a gente que é mulher, passa hidratantes com cheiro, então evitar uma coisa muito forte, porque esse bebê está em contato com a gente. É só os primeiros dias de vida, esse bebê está adaptando com todas as sensações, com todos os cheiros. À medida que esse bebê vai passando aí a primeira semana, segunda semana de vida, ele já vai ficando mais ambientado com tudo isso e aí não tem problema não, tá? Olha, eu vou falar para vocês agora sobre alguns reflexos, tá? Que os bebês têm, que nascem com os bebês. E é importante a gente conhecer esse reflexo, até para a gente não ficar tão preocupado. Vou começar com um reflexo que a avó vai te falar para você pegar um pedaço da toalha, cuspir nela, um pedacinho um felpo de toalha, molha no cuspe, coloca na testa do bebê. Ah, o bebê tá soluçando. Então, gente, não tem contraindicação não. Pode pôr o felpo da toalha com o cuspe na testa do bebê. Só que acontece que o soluço do bebê é um reflexo. Na sua barriga hoje, você consegue perceber se seu bebê tá soluçando? Às vezes você sente, tá soluçando. Ele soluça, é um reflexo. Como que fala? Fugiu a palavra, gente? Sem querer. Fugiu. É sem querer. Fica mais fácil. É sem esse bebê perceber. É um reflexo dele. Bárbara ia falar alguma coisa aí, Luciana. Involuntário? Involuntário, isso. É isso. Bárbara ia falar alguma coisa? Era isso, involuntário. Obrigada, gente, pela ajuda. É isso mesmo, é involuntário. O bebê não percebe mesmo. E no útero, ele já tem esse reflexo. Quando ele nasce, é comum ele ter. E muita gente associa ao frio. Nossa, tá com frio, às vezes tá um calor danado, o bebê tá soluçando e a gente encapota esse bebê e enche ele de roupa. Acontece o seguinte, que o bebê ele tem a mesma sensação que a gente. Se para você tá tudo tranquilo, tá bem, hoje, por exemplo, aqui tá muito frio, muito frio, muito frio. Então é um dia que o meu bebê estaria mais agasalhado. Num dia um dia mais habitual, assim, onde não tá tão frio, o bebê ele pode ficar com as mesmas peças que a gente. Então, eu tô com camisa e calça, eu posso deixar meu bebê com um macacãozinho, com um bodyzinho. Não é o soluço dele, o soluço normalmente não é por causa do frio que esse bebezinho tá sentindo, mas realmente é um reflexo que ele tem, tá? Um outro reflexo que o bebê tem é espirrar. Aí, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, não pode espirrar perto da gente, porque a gente já fica com medo. E aí, se o bebê chega na sua casa espirrando, você fala assim, nossa, já chegou gripado, é corona, é alguma coisa. Não, gente, o bebê tem um reflexo, ele espirra, tá? E tá tudo certo, não é gripe, principalmente nos primeiros dias de vida, tá? Depois a gente tem que avaliar se esse negócio for ficando frequente, catarro e tudo. Mas esses primeiros dias de vida, esse bebê, ele soluça, ele espirra, e é um reflexo mesmo, é involuntário desse bebê, esses espirrozinhos dele. E é tão fofinho, o pequenininho recém-nascido espirrando. E além disso tudo, além desses dois, tem um outro reflexo, que é o reflexo do sustinho. Vocês já ouviram falar? O bebezinho assusta, como se, tá assustando, e fica com aquele bracinho. Reflexo de Moro? Reflexo de Moro, perfeito. É isso mesmo. É o reflexo de Moro. E a gente pode ter algumas alternativas que a gente pode amenizar o reflexo de Moro desse bebê. E o que a gente pode estar fazendo para ajudar o bebê para amenizar? Tem o charutinho, que é realmente colocar esse bebê, enrolar esse bebê na mantinha, porque a gente dá uma prendida nos braços dele e aí simula o que ele tinha no útero. Existem até algumas recomendações recentes, até da Sociedade Brasileira de Pediatria, em conjunto
com alguns ortopedistas, trazendo que não é bom, porque às vezes a gente perde o parâmetro de aperto e aperta demais. E aí vem alguns estudos trazendo que pode ter algum comprometimento para o bebê. Então, o ideal é, o bebê está muito assustadinho, está com muito reflexo, ou você deixa ele bem juntinho de você, ou você faz o charutinho e em seguida, quando esse bebê vai se acalmando, você dá uma relaxada nesse bebê. E uma outra alternativa que ajuda muito é usar o sling. Alguém que conhece, já ouviu falar no sling? Sabem usar? Eu já comprei, inclusive. Eu também já Ó, comprei, mas não tenho a mínima ideia de como é que coloca. Eu também já comprei, já vi uns vídeos na internet, mas só quando o bebê chegar é que vamos ver se a gente sabe, né? então, vamos fazer uma oficina de sling? Vou marcar. Eu particularmente sou apaixonada com sling, apaixonada. Eu falo que eu não conhecia na minha gravidez. Falo, vocês estão um passo na minha frente aí, porque eu não conhecia. Eu fui conhecer isso depois que Gabriel nasceu. E se eu soubesse dos benefícios, e se eu tivesse conhecimento, eu saía da maternidade com o Gabriel, ao invés de sair da maternidade com o Gabriel no sling pendurado. Porque, gente, os benefícios do sling são maravilhosos. Ajuda, inclusive, nesses reflexos que eu estou contando para vocês. E o sling, ele ajuda a gente a simular ali o útero, né? Então, lembra da esterogestação que eu falei com vocês na semana passada? Isso tudo vai ajudando o bebê nesse momento. O sling só tem benefícios. Eu vou, se vocês toparem, a gente marca extra aí, uma oficina de sling, eu ensino vocês a usar. Ô, Cecília, sobre o charutinho, é a mesma coisa que aquele Suedol, não é? É a mesma coisa. É verdade que você pode usar o Suedol, principalmente no primeiro mês, né? Para ele ficar sentindo como se estivesse no útero. Mas não é bom deixar dormindo. Eu já ouvi falar que pode atrapalhar a mobilidade. É verdade mesmo? Exatamente, é isso, pegando o gancho até no que eu estava falando anteriormente, né, de recomendações mais atuais em relação a isso, de não deixar esse bebê nessa sensação de preso a todo momento. Então, usa para acalmar esse bebê. Lembra que eu mandei lá no grupo do Telegram falando sobre os 5 passos para acalmar o bebê? E um deles era realmente o SWED, para a gente deixar ele presinho, que é o charutinho, o famoso charutinho. Só que a recomendação mais atual que a gente tem é, então, acalma esse bebê, diminui o reflexo, deixa ele mais tranquilo, simula o que ele tinha lá no útero. A hora que esse bebê acalma, a gente solta ele e abre. Não deixar longos períodos, justamente por essas atualizações que a gente tem mais recentes, dessa mobilidade, deixar ele muito preso, de comprometer ali o desenvolvimento desse bebê, porque pensa, esse bebê é muito novinho, gente, e vocês vão perceber na prática, na hora que esse bebê chegar, como ele se desenvolve em tão pouco tempo. Do dia que ele nasceu até o final do primeiro mês, seu bebê é outro. É muita coisa. E aí a gente limita muito, tanto os movimentos desse bebê, a forma desse bebê ir desenvolvendo, dele conhecendo o mundo, porque às vezes a gente deixa ele preso ali durante um mês. Toda hora tirou do mamar, trocou a fralda, trocou banho, esse bebê está enrolado no charutinho. E isso vai prejudicando o desenvolvimento deles. Então, a recomendação mais atual que a gente tem é usa, então, acalma o bebê e solta o bebê, deixa ele mais soltinho possível, de preferência próximo de você, porque aí a gente já dá a sensação de segurança que esse bebê tanto precisa. Mas é isso mesmo que você falou, perfeito. Tá. Até quanto tempo você usa o Suedol? Até 3 meses você pode usar? Aí a recomendação é a gente usar ele até o bebê conseguir se soltar. Às vezes vai acontecer antes dos 3 meses. Por isso que é importante você observar o seu bebê, principalmente quando você não usa o SWED, porque o SWED ele é um paninho só, né? Ele é como se fosse um envelopezinho ali. Quando eu uso principalmente a mantinha, que é mais pano, é um pano maior, quando esse bebê começa a soltar, eu prendo, a hora que eu chego lá para olhar, esse bebê já está solto. Opa, já é hora de parar de usar. Às vezes vai acontecer antes dos 3 meses. Quando você começa a perceber que ele está conseguindo sair ali os bracinhos sozinho, já é hora de parar de usar. Ótimo, Cecília, obrigada. Nada. E aí, pegando o gancho nisso, né, falando desse charutinho, eu vou antecipar um dos assuntos que está aqui sobre o berço. Porque a recomendação é que esse berço seja o mais limpo possível. Então, que eu vista roupa tá frio, encapota o bebê, veste roupinha no bebê. Então, eu visto ali um
uma calça, um body e um macacãozinho por cima, mas que eu deixo o berço mais limpo possível. Esse bebê começou a sair do charutinho, já é hora de parar de usar. O ideal, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é evitar o uso de kit berço. Ai, Cecília, mas já comprei, é lindo, gente, é lindo mesmo. Coisa mais linda que tem. Se você for na Feira Hippie, então, não sei se a Feira Hippie tá aberta, mas você vai na Feira Hippie, você fica louca, porque tanto kit berço, cada kit berço mais lindo do que o outro. Mas o bebê, ele é muito rápido, ele é muito rápido. Então, a mesma hora que ele tá aqui, gente, hoje eu deixei meu bebê dormindo aqui no berço, ele não mexe. Daqui a pouco, a hora que eu vou deitar, eu passo lá só para ver se ele tá bem, esse bebê já tá em outro lugar. É muito rápido, a gente mal consegue perceber o tanto que esse bebê desenvolve rápido. E aí, o risco do kit berço, por exemplo, é risco de morte súbita, de sufocamento, que é desse bebê ficar preso ali e ele não conseguir respirar. Então, o narizinho dele preso ali naquele kit. Qual que é o ideal, então? Porque o bercinho tem as gradezinhas, qual que é o ideal? Tem uma telinha, tipo uma telinha mosquiteira, porque aí ela permite o bebê ficar com o narizinho encostando ali, com que ele respire, tá? Então não tem risco de sufocar, e aí a telinha também evita com que esse bebê bata ali, por exemplo, na gradezinha, na madeira do bercinho. É o ideal, é a recomendação. Eu sei que é difícil segurar a tentação de comprar o kit berço, mas é a recomendação, eu preciso trazer para vocês, tá? Mas fica a critério de cada família. E aí, pegando um gancho nisso, tem o ninho, porque o ninho, Isabela quer falar antes? Pode falar. Eu ia perguntar do ninho, porque aí se tiver no ninho, não vai ter problema dele rolar. Há controvérsias. Por quê? O ninho, porque o ninho, o bebezinho pequenininho, tudo bem. Eu deixo ele de barriguinha para cima, tá lá, tá seguro. Só que aí esse bebê começa a se mexer. E aí o ninho, ele tem toda aquela parte em volta dele aqui, né, de tecido. E se esse bebê vira o roxinho e fica preso ali no ninho, o rostinho dele, esse bebê não consegue respirar. Então, da mesma forma, o ninho não é indicado por esse motivo. Ah, mas meu bebê nos primeiros dias de vida eu sei que ele não vai se mexer. Tudo bem, nos primeiros dias de vida eu tenho certeza que ele não vai. Nos primeiros dias de vida eu consigo te falar que ele não vai. Ele não consegue ainda, ele não tem maturidade, nada. Mas a partir da primeira semana, da segunda semana, eu já não consigo, porque cada bebê desenvolve no seu tempo, né? Cada bebê tem um tempo ali para poder desenvolver. Então, o ideal é deixar realmente o berço limpo, mais seguro. Mas eu não aconselho, então, nem ter o ninho? Nem ter o ninho. Aí, aí agora não é uma recomendação minha, tá, gente? Isso é a Sociedade Brasileira de Pediatria. Mesmo aqueles ninhos que não são todos fechados, que parece uma almofada de amamentação, já viu? Já. Tem uns que são fechados. Sim. E tem uns que eles podem, mesmo aqueles não. Aí o ideal realmente é deixar esse bebê no bercinho ou na cama o mais limpo possível. É a melhor, a recomendação mais atual que a gente tem, deixar o bercinho mais limpo possível. Mas eu sei que é muito comum usar, principalmente o redutor, que é o ninho, que é esse que você está trazendo, para poder diminuir o espaço para esse bebê. Então, eu recomendo vocês a observar o seu bebê. Eu sei que esses primeiros dias de vida, esse bebê, você vai conseguir deixar ele mais ou menos na posição que você deitar ele vai permanecer. À medida que você vai observando que esse bebê ele já está se movendo mais, já não é hora de usar esse tipo de coisa dentro do berço, já tira, deixa isso tudo mais limpo para esse bebê ficar mais seguro possível. Então, vai observando seu bebê dia após dia, momento após momento, porque é muito rápido. Então, observa ele. Começou a perceber que ele está se movendo, tira e deixa o bercinho mais limpo possível. Usa dessa, porque aí você fica mais segura. Os primeiros dias de vida, o ideal é que ele fique mais num ambiente menorzinho, e o ninho consegue nos ajudar nesse sentido, né? Então, observa o seu bebê, como que ele vai estar desenvolvendo aí nesses dias de vida dele, para você ter o seu termômetro de agora não é hora mais de usar isso. Já, para ele, já deu. Obrigada, Cecília. Nada. E falando de cama, né? Falando de berço, vou aproveitar e falar para você sobre deixar esse bebê mais próximo de você nesses primeiros meses de vida. Isso é importante tanto para a sua amamentação quanto para a segurança do bebê. O bebê ele precisa se sentir seguro e não existe segurança maior no mundo do que próximo de você. Nossa, mas meu bebê não dorme em outro lugar. Eu coloco ele em outro lugar, ele não dorme mesmo porque ele precisa estar próximo de você. E é extremamente cansativo esse bebê
próximo da gente todo momento, no nosso colo, e fazendo todas essas sonecas, inclusive no nosso colo. Aí, à noite, o ideal é que pelo menos esse bebê durma próximo de você. Então, num bercinho acoplado à sua cama, nesses primeiros meses de vida. Por quê? O bebê, ele é muito pequenininho, tem uma privação do sono muito grande que a gente vive, você está adaptando a toda essa novidade. Então, tem o risco da gente deixar esse bebê dormir na sua cama, principalmente você, seu companheiro e esse bebê. E aí, o ideal é que ele fique num bercinho próximo, ou no Moisés, ou num bercinho acoplado à sua cama. A melhor alternativa, ou você pega o berço do quarto dele, arrasta sua cama para o canto, coloca o bercinho, abaixa a grade, que aí fica um bercinho acoplado ali na sua cama. Fica tudo junto, esse bebê próximo de você. Isso é importante também porque, lembra que eu falei para vocês, antes do bebê ter fome, antes desse bebê chorar, ele deu outros sinais que ele tem fome, e quando ele chora, ele já despertou muito, principalmente à noite, porque ele já tem um tempão que ele acordou antes de fato chorar. Quando ele está próximo de você, as primeiras vezes que ele começa a resmungar, os primeiros resmungos antes de chorar, você já consegue acordar, despertar e atender esse bebê. E você consegue ser mais assertiva, mais rápida para poder ajudar ele naquele momento. E isso é bom, inclusive, para o seu sono, porque esse momento que esse bebê está em outro quarto, principalmente nos primeiros meses de vida, e você está no seu quarto com a babá eletrônica, e até essa babá eletrônica começar a te incomodar, para você acordar, aí você levanta, calça lá seu sapato, chega no quarto, tira o bebê do berço, senta, amamenta, coloca, entendeu? Para o seu sono pica demais. Então eu tô falando isso para praticidade, inclusive para você, para te ajudar. Se o bebê tá próximo de você, ele te chorou, ele resmungou, ele tá querendo alguma coisa, ele tá próximo, você senta na sua cama, acende ali uma abajur, a lanterna, e aí você consegue cuidar desse bebê ali próximozinho de você. E aí aí alguém pergunta assim: "Ah, e a cama compartilhada?" A cama compartilhada você pode fazer a partir do momento que você se sente segura. E como que a gente consegue fazer uma cama compartilhada segura? O ideal é que a cama seja encostada na parede e que esse bebê fique entre a parede e você. E não entre você e o seu companheiro. Por quê? É instintivo. A mulher, ela consegue isso aí... Fugiu o nome também. Quem conseguir me ajudar aí pode me ajudar. Fugiu o nome. É como se fosse ali do Instinto. do instinto ali, do mamífero ali. A gente está ali desse instinto e aí a gente consegue ter uma percepção um pouco maior. E aí, gente, os pais me desculpem, mas é verdade mesmo. O bebê, ele vive uma fusão emocional com a mãe ali nesse momento, sabe? Então, a gente consegue perceber muito mais. E aí, não tô falando que o pai vai colocar esse bebê em risco. Não me entendam mal. Mas é porque a mãe, ela tá mais atenta nesse momento, principalmente nesse cuidado com o bebê, principalmente relacionado à amamentação, porque o seu corpo também te dá sinal de que tá na hora de amamentar esse bebê. Então, vocês dois estão vivendo uma fusão ali, você e o seu bebê, que é difícil outra pessoa perceber. Então, é mais seguro você deixar, porque aí, às vezes, o seu companheiro vai deitar e vai dormir, vai ter um sono mais profundo, às vezes ele vai acordar e aí demora um pouco mais, e aí ele tá no meio de vocês dois, o bebê, tem risco às vezes a gente rolar em cima desse bebê. Então o ideal é deixar esse bebê encostado, a cama encostada na parede, esse bebê entre você e a parede e você no meio da cama, né, e o seu companheiro do lado. E aí você consegue inclusive amamentar seu bebê deitada. A partir de algumas semanas de vida que você tá segura para isso, você não precisa nem ficar levantando para amamentar esse bebê. Não existe no mundo, vocês vão me contar quando o bebê nascer, sensação mais gostosa do que amamentar deitado. É muito bom, porque a gente descansa, inclusive, nesse momento. E você tá ali fazendo essa cama compartilhada com esse bebê, você consegue amamentar ele deitado, o seu companheiro consegue continuar dormindo, você tá ali, você consegue amamentar esse bebê, deixar esse bebê dormir, e a gente tá fazendo tudo isso de uma forma mais segura, tanto para você quanto para o seu bebê, tá? Então, realmente, aí a recomendação, se vai deixar o bebê dormir na sua cama, é que seja feita dessa forma, tá? Principalmente porque a privação do sono pega, gente, pega pesado, a gente dorme sem perceber. O seu companheiro também. Então, é importante a gente preservar ali a saúde e a vida desse bebê. E aí eu vou pegar o gancho falando de cama compartilhada, de amamentar deitado, e de amamentar o bebê dormindo, vou falar do arroto. Por quê? Como que eu vou amamentar o meu bebê de noite, deitada, e vou voltar a dormir, porque eu tenho que colocar ele 40 minutos em pé para arrotar? Quem já ouviu falar disso? Que eu tenho que ficar 20, 30, 40 minutos com o bebê em pé para arrotar? Me conta aí, quem já ouviu falar isso? Eu acho que todo mundo, alguém já ouviu, né?
Todo mundo já ouviu, mas parece que hoje em dia nem arrotar, às vezes, você precisa ouvir. Boa, Isabela, isso mesmo, ó. Antigamente, falava-se que a gente tinha que deixar o bebê 20, 30, 40 minutos em pé. Aí faz o raciocínio comigo. O bebê pequenininho, recém-nascido, ele demora mais a mamar. Por quê? Ele tá aprendendo. Essa musculatura dele aqui ainda tá aprendendo a movimentar. Então, a mamada do bebê, eu tô falando de tempo, não tô falando que não se apega ao tempo, tá? Só pra vocês entenderem o raciocínio. Normalmente, esse bebê vai demorar ali 20, 30, 40 minutos para fazer uma mamada no início. Depois isso tudo fica em 5 minutos, mas no início vai demorar isso tudo. Aí, esse bebê demora isso tudo. Aí eu tô cansada, aí eu tiro esse bebê do peito, aí esse bebê demora aí 20, 30, tem gente que recomenda até 40 minutos, aí você pega mais esse tempo que ele ficou mamando, mais esse tempo, e eu te falo que um recém-nascido mama cerca de 8 a 12 vezes em 24 horas, quando você deita esse bebê, seu bebê chora e você fala assim, eu não tenho vida, eu não faço mais nada na vida, a não ser dar mamar e colocar esse menino para rotar, porque ele quer mamar de novo, meu leite não sustenta, meu leite tá fraco, e gente... é de tirar qualquer mãe, qualquer pessoa do eixo. O arroto aprisiona. E eu quero falar para vocês agora, antes desse bebê nascer, libertem-se do arroto. Principalmente para bebês que mamam no peito. Bebês que mamam no peito, que vedam bem a boquinha, nem sempre vão arrotar após a mamada. Nem sempre vão arrotar após a mamada. E isso é ótimo, porque você não fica preocupada com todo esse tempo que eu tenho que ficar ali esperando esse bebê arrotar. O bebê vê... O que é o arroto? Quando entra mais ar, então normalmente um bebê que mama na mamadeira, ele não veda bem a boquinha ali, ele não consegue fazer aquela vedação que ele faz no peito, normalmente entra mais ar, por isso que na maioria das vezes esse bebê arrota mais. No peito, ele veda essa boquinha aqui no peito, e aí esse bebê faz a sucção, ele mama, nem sempre ele vai arrotar. O que é o ideal? Lembra que eu falei na última aula de trocar de mama? Comece numa mama, deixa ele em pé um pouquinho, uns 2, 3 minutinhos, para eu tentar oferecer outra mama para ver se ele vai aceitar. Terminou de mamar, gente, se o seu bebê terminou de mamar, dormindo, sabe? Você vai ver. A hora que vocês vão me contar. Você tira ele do peito, ele tá até droga. Você fala assim, gente, você mexe no bebê, parece que ele tá desmaiado. Você mexe nele, a mãozinha cai sozinha. Ele tá realmente apagado. Aí você vai ficar com esse menino em pé, balançando, para ver se ele dormiu, gente, é porque ele tá bem. Confia. Primeiro passo de tudo isso é conectar com o seu bebê, confiar no que o seu bebê tá te mostrando. Se ele dormiu, ele tá bem. Ah, Cecília, eu vou ficar mais segura se eu deixar ele em pé um pouquinho. Deixa ele em pé então um pouquinho, mas não fica mexendo nele não fica tentando acordar ele não, ele dormiu, aproveita. Ele dormiu, deixou ele em pé um pouquinho, 2, 3, 5 minutinhos para te deixar mais segura, deita, sempre de barriga para cima, sempre de barriga para cima. Se esse bebê tiver algum desconforto, precisar arrotar ou for dar alguma golfadinha, ele vai virar o rosto para o lado, é um reflexo dele, não tem risco de sufocar. E aí ele vai te reclamar. Aí, às vezes, o simples fato de você pegar ele no berço, ele arrota, ele dá aquele arrotão. Você fala assim, não arrotou, deu um arroto 40 minutos depois que mamou. E tá tudo certo, não tem problema. Mas olha só o tempo que você ganhou. Esse bebê dormiu mamando, terminou a mamada dormindo. Eu deito esse bebê e não tem risco, não tem problema nenhum. Então, libertem-se do arroto, porque o arroto aprisiona. O arroto nos primeiros dias de vida, juntando com essa amamentação, com a privação do sono, de você realmente ficar 40 minutos com o bebê em pé, você não vai fazer mais nada da vida, a não ser dar mamar e pôr esse menino para rotar. Logo em seguida, ele quer mamar de novo. E aí vira um ciclo que você não aguenta, porque é extremamente exaustivo, tá? Então, em condições normais, esse bebê nem sempre vai arrotar e tá tudo certo. Ou às vezes o arrotinho dele é tão sutil que você, igual a Isabela falou, às vezes você não vai nem escutar. Às vezes você não vai, de fato, nem escutar o arroto e tá tudo certo. E aí, por isso que o ideal é deixar sempre, né, a recomendação, esse bebê de barriga para cima. Aí a sua avó vai chegar na sua casa e vai pegar uma mantinha, um rolinho, pôr um rolinho nas costas dele, deitar ele de lado, porque na época dela fazia assim. Aí deixa ela fazer, não briga com ela não, fica olhando pro bebê, a hora que sua avó for embora, você tira o rolinho, deixa o bebê de barriga para cima, porque não vai adiantar você brigar com sua avó. Tá? Porque ela vai, a hora que você for tomar banho, você vai chegar no berço, seu bebê vai estar lá com um rolinho nas costas dele virado de lado. Você virou as costas, sua avó, sua mãe ou sua avó vai fazer de novo, porque elas aprenderam dessa forma. Mas eu estou trazendo para vocês o que tem de mais atualizado e não precisa, porque esse bebê, lembra que eu falei que ele vira? A mesma hora que ele está assim, daqui uns dias ele aprendeu a virar. E se esse bebê ele está aqui com o rolinho nas costas dele, ele vira assim, ele não consegue desvirar.
Ele não consegue virar nem o rostinho, porque é pesado. A cabeça do bebê é pesada, é pra caramba, ele não consegue. E aí eu tenho risco de morte súbita, risco de sufocamento, porque esse narizinho tá preso aqui. Então, eu deixo ele de barriga para cima, porque de barriga para cima, esse bebê não consegue virar assim. Quando esse bebê de barriga para cima conseguir virar assim, você pode dormir tranquila, porque se ele conseguiu virar sozinho, de barriga para cima assim, é porque ele aprendeu a desvirar, inclusive. E isso você vai fazer, ele vai ter lá para os 4, 5, 6, 7 meses de vida. Então, demora a acontecer. Os primeiros meses de vida, sempre deita ele de barriga para cima, tá? E se sua avó for lá trocar o bebê, virar ele de lado, você fica de olho. Quando ela for embora, você desvira. Porque não compensa, gente, não compensa. Eu falo que a gente escolhe nossas batalhas. Não compensa brigar com a sogra, não compensa brigar com a mãe, não compensa. Porque você não vai mudar a cultura dela. Ela criou você, ela criou não sei quantos netos, não sei quantos sobrinhos, você acabou de parir, você não sabe nada, então conforta isso, aceita e não briga com ela, que a gente é muito mais feliz assim. Na hora que ela for embora, a gente, na nossa casa, quem determina as regras somos nós, a gente faz do nosso jeito. Porque às vezes a gente gasta tanta energia que não compensa. Você está num momento que você não precisa desprender energia com isso. A pessoa está ali querendo te ajudar e ela te ajuda como ela sabe, né? E aí a gente vai aceitando essa ajuda e vai tentando fazer do nosso jeitinho. Aí eu vou trazer mais uma coisa, o travesseiro. Não precisa de travesseiro. Bebê até os 2 anos de vida não precisa usar travesseiro. O kit basic que se você comprou, você ganhou, vem com travesseiro. Fulano de tal que já teve 3 meninos te deu um travesseiro. Tem um travesseiro na sua casa para esse bebê, já comprou fronha e fica lindo no bercinho, mas não precisa de travesseiro. O bebê pode deitar e dormir sem travesseiro. Não tem, né? A recomendação é que seja a partir dos 2 anos. Mas minha avó, aí eu vou te dar, é verdade mesmo. Isso que eu falei do rolinho, gente, eu tô falando da avó, tô falando da minha, tá? Que era assim mesmo. Aí, toda vez, cadê o travesseiro do menino? Cadê o travesseiro do menino? E eu ia para casa dela, tinha até um travesseiro que eu tinha feito com a fronha. Aí, tudo bem, eu já tinha cansado, eu não aguentava mais falar com a minha avó que não era para usar travesseiro, não aguentava mais. Por fim, eu falava, tá bom, vó, deixa a senhora fazer do jeito que ela quer, porque não ia adiantar mais falar com a minha avó. Não ia, pô, minha avó tem 80 anos, né? Não ia adiantar mais falar com ela. Ela criou 9 netos, 4 filhos. Quem sou eu que acabei de ter menino para saber mais que a minha avó? Deixa ela falar e tudo certo. E depois, na hora que minha avó virava as costas, eu fazia da forma como é a forma que tem que ser feita. A gente pensa assim, porque senão a gente fica gastando muita energia e as pessoas estão ali para nos ajudar também, da melhor maneira possível, e a gente vai aceitando essa ajuda e vai tentando fazer as coisas do nosso jeitinho também, que é melhor, né, para todo mundo. Dúvidas até aqui? Eu só tenho, né, não uma dúvida, né? Eu ouvi dizer que se você quiser usar, às vezes o bebê está muito gripado, e aí se você quiser usar o travesseiro para colocar debaixo do colchão. Ótimo. Ótimo, e veio no momento oportuno. O travesseiro de baixo, porque aí aqui ele tá aqui 0 graus, né? Então você coloca o travesseiro de baixo, você consegue elevar um pouquinho e facilita esse bebê na respiração. Não tem contraindicação, pode usar, tá? Nesses dias que o bebê tá mais gripadinho, ou se aí só lá para próximo de 3 meses que você vai conseguir fechar o diagnóstico de refluxo, porque todo bebê nasce com refluxo, que é o refluxo fisiológico. Nossa, meu bebê mama e golfou, pôs o leite todo para fora. É normal, é comum, porque o bebê ele não consegue ter uma noção ainda de saciedade, por isso que a livre demanda é tão importante. Então esse bebê vai mamando, o estômago dele vai enchendo, aí de certa forma às vezes ele dá um arroto, pressiona esse estômago, volta leite. E aí, até os 3 meses, a gente chama isso de fisiológico, é normal. A partir disso, se o bebê tem muito, tá em coma, tá chorando, e aí você tá acompanhando com o pediatra e fechou um diagnóstico ali de um refluxo, né, que é a doença mesmo do refluxo, e aí também tem a recomendação de deixar essa cabeceira mais elevada. Então, nesses casos, e nesses dias que o bebê tá mais resfriadinho, narizinho mais congestionado, não tem problema, e aí a recomendação é fazer igual a Luciana falou, coloca o travesseiro embaixo do berço, porque você dá uma leve elevada, não tem problema não, pode fazer. Tá? Aí, uma outra coisa que é o... Oi. Deixa eu só fazer uma pergunta. Então, assim, teoricamente, o bebê mamou, eu não preciso ficar... Assim, posso ficar uns microminutinhos assim e posso deitá-lo.
Pode. não tem problema de ter aspiração desse leite, né? Porque eu acho que o medo é esse. O medo é esse, exatamente. Não tem problema. Pode deitar tranquila, segura em relação a isso, principalmente se você seguir a recomendação de deitar ele sempre de barriguinha para cima. Por quê? Se o bebê voltar ao leite, se ele for dar a golfada, é o reflexo dele, ele vai virar o rostinho de lado e, consequentemente, ele vai reclamar. Por que que é tão importante o bebê ficar próximo da gente nos primeiros meses de vida? Porque a gente está atenta para acudir esse bebê a qualquer momento que ele precisar. Então, esse bebê golfou, colocou o leitezinho para fora, eu tô atento, tô próxima dele, eu consigo ver e atender. Eu vou tirar ele do berço, eu vou ajudar ele, né, a regurgitar no que ele regurgitou ali, e aí depois eu deito ele de novo. Porque qual que é o medo? Porque como ele enche muito o estômagozinho dele, normalmente, às vezes, depois que ele arrota, volta leite. E aí tem o medo realmente de sufocar ali, né, com esse leitezinho, e por isso que às vezes fica muito tempo como se fosse para o leite descer, para não ter perigo de voltar, né? Mas aí, se você deitou e se ele for regurgitar alguma coisa assim, ele vai virar o rostinho para o lado, ele vai reclamar. E aí você vai atender ele. Não tem perigo. Então, deixa ele em pé uns minutinhos para você ficar mais tranquilo. 2, 3, 5 minutinhos. Deito ele e pode deitar junto e tranquilo e relaxar, tá? Desapega do arroto. Ok. Aí agora eu vou falar de o terror da galera. Algum palpite? Alguém? Ninguém, gente? Não é possível. Meu marido chutou aqui cólica. Isso mesmo, perfeito. O terror da galera, gente. Quem nunca ouviu falar que o menino tem cólica e cólica demais até os 3 meses, que é desesperador? Quem nunca ouviu falar? Cólica, gente. Então, eu vou explicar primeiro, antes de mais nada, o que é a cólica. É comum a grande maioria dos bebês terem cólica. Por quê? O bebê, ele nunca... o corpinho dele está funcionando tudo pela primeira vez. Ele nunca recebeu esse alimento, ele nunca processou esse alimento. E aí, o que acontece? Ó, Gabriel. Mãe! O bebê nunca processou esse alimento. Então, essas primeiras vezes que ele está processando esse alimento, e aí toda a flora intestinal desse bebê está funcionando tudo pela primeira vez, é comum que doa, e a gente fala que tem como se fosse uma imaturidade, né, dessa parte gastrointestinal desse bebê. E aí dói, e esse bebê reclama de cólica. E aí duas coisas dois mitos que eu quero quebrar com vocês logo no início. Eu já falei algumas vezes, mas vou só repetir. Eu vou trazer uma nutricionista materno-infantil para ajudar vocês, inclusive na alimentação de vocês, tá? Para deixar vocês um pouco mais seguros em relação a isso. Mas a primeira coisa é que não é o alimento que você come, não é o que você come que tá dando cólica no bebê. Tem mãe que para de comer tudo. Não come leite, não come chocolate, não come feijão, não come não sei o quê, não come, porque tudo achando que está associando. E aí, gente, a gente se priva de um monte de coisas que não tem comprovação científica de que isso realmente traz cólica, dá cólica no bebê. O que você tem que observar? Você fala assim, Cecília, feijão sempre me causou um desconforto abdominal, sempre, toda vez. Então, eu sempre evitei feijão. Quando o Gabriel nasceu, não foi diferente. Eu preferi evitar, porque me fazia mal. Não era por ele, porque me dava ali realmente um desconforto. Não necessariamente porque está causando a cólica nele. Então, se você evita, porque está trazendo alguma coisa para você, tá? Ah, mas eu não posso comer chocolate, tem não sei quantos meses que eu não como chocolate. Gente, não é para você comer uma barra de chocolate, mas um pedacinho de chocolate. Você gosta de chocolate, não vai trazer mal nenhum para o bebê. Pode comer sem medo. Não é isso que está trazendo a cólica para o bebê. O bebê ele tem uma imaturidade e ele está processando o leite ali materno pela primeira vez. E aí, o segundo mito que eu quero te ajudar a quebrar, porque eu já ouvi de mães que eu acompanho, de algum profissional falar que a cólica está sendo causada por causa do leite materno. Gente, e é totalmente pelo contrário. O leite materno é o alimento mais perfeito, na medida exata que o seu bebê precisa, inclusive protetiva para qualquer cólica ou qualquer desconforto. Fórmula, leite artificial, a tendência é que o bebê tenha mais desconforto abdominal. Por quê? É um alimento industrializado, é um alimento processado. Para o bebê digerir é muito mais difícil do que o leite materno. Então, pode ser que o bebê apresente mais cólica com
o leite artificial do que com o leite materno. Então, desconstruam isso, porque o leite materno ajuda, inclusive, a aliviar essas cólicas do bebê. Então, pode deixar o bebê mamar quantas vezes, né, ele te mostrar que é necessário, e aí algumas medidas que vão te ajudar a aliviar a cólica do seu bebê, tá? O banhozinho de ofurô. Por que o banhozinho de ofurô? As perninhas dele ficam dobradinhas, você vai dando um banhozinho nele, às vezes ele consegue soltar uns punzinhos, isso tudo vai ajudando o bebê. Uma outra medida que é muito gostosa, e aí eu vou ensinar, vou fazer um workshop com vocês, depois que o bebê nascer, aí eu vou pegar quem já tá com o bebezinho aí com mais de um mês pra gente fazer, a gente só consegue fazer após o primeiro mês, que é a Chantala. A massagem Chantala é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Só que a gente só pode fazer após o primeiro mês de vida do bebê, tá? Porque é muito sensível, a pele do bebê é muito sensível, e a Chantala é uma massagem, uma técnica indiana, milenar, onde a gente faz em todo o corpinho do bebê, e principalmente na barriga, nessa região abdominal, a gente consegue ajudar com que esse bebê alivie a cólica, solte uns punzinhos, faça um cocô. Então é maravilhoso a gente fazer a massagem, a Chantala, que ajuda muito. Então, após o primeiro mês de vida, eu vou pegar as mães que já ganharam o bebê, e à medida que vocês forem ganhando, eu vou marcando com vocês, para a gente poder fazer, para eu ensinar vocês, tá? É rapidinho, dura uma meia hora para vocês aprenderem, depois em 5, 10, 20 minutos, isso aí vai depender de cada uma, vocês conseguem aplicar a massagem no bebê e ajuda muito ali na cólica. Outra coisa que ajuda muito na cólica, o uso do sling. O uso do sling vocês vão começar a usar, vocês vão ficar apaixonadas, porque é muito gostoso. Além da praticidade do dia a dia, porque o bebê está vivendo uma estágio de gestação, precisa estar próximo de você. Você coloca ele aqui, eu simulei que ele está no útero, ele fica com as perninhas dobradinhas, eu vou ensinar vocês a posição de colocar. O bebê fica com os bracinhos dobradinhos, perninhas dobradinhas, mais ou menos como ele está na sua barriga. Isso ajuda, inclusive, na motilidade intestinal. Então, ajuda esse bebê a soltar uns punzinhos, ele está mais próximozinho de você, e isso ajuda, inclusive, nesse desconforto da cólicazinha que acontece nesses primeiros meses de vida do bebê. Então, são alternativas que a gente tem para ajudar o bebê. Antes da Chantala, o que você pode fazer? Só com a mão mesmo, a massagenzinha, movimento circular na barriguinha do bebê, movimento circular. Você pode fazer bicicletinha, então sobe uma perninha, sobe a outra, porque às vezes ajuda o bebê a soltar um punzinho, fazer um último cocôzinho ali antes de dormir. Isso tudo vai ajudando a aliviar para que esse bebê fique mais tranquilo. Quando a gente puder aplicar a Chantala, vocês vão aprender, vocês podem fazer a Chantala todos os dias. Não tem contraindicação, pode fazer a Chantala todos os dias. E isso tudo vai te ajudando a aliviar as cólicas. O que a gente tem de estudo em relação à cólica? Os estudos que a gente tem mais recentes mostram que os bebês que ficam mais próximos da mãe, onde a gente desconstrói aquela ideia de que eu vou deixar mimado, que eu não posso ficar pegando colo, que não sei o quê, aquele monte de coisa que muita gente chega pra gente falando, onde o bebê fica, onde a mãe realmente desconectou de tudo isso, se conectou com o bebê e tá oferecendo para o bebê aquilo que ele precisa naquele momento, próximozinho de você, a tendência é que esses bebês tenham menos cólica. Os estudos, né, mais recentes que a gente tem mostram isso. Mas isso é muito pessoal, porque é o organismo de cada bebê. O que é importante hoje você saber e entender que não é relacionado à sua alimentação, que é uma imaturidade e que isso vai passar ao longo dos primeiros meses de vida. E que você tem essas alternativas naturais, melhor do que ficar procurando remédio, porque senão a gente já vai pensando em remédio para aliviar gases, em aqueles remédios importados caríssimos, que inclusive têm contraindicações. Existem alguns probióticos naturais, alguns pediatras indicam também para ajudar a constituir a flora desse bebê, que alguns pediatras indicam e que realmente tem estudos que mostram que podem ser efetivos, então é uma coisa que você pode anotar no caderninho para perguntar para o seu pediatra, tá? Mas nada medicamentoso mesmo. Evita, gente, evita. Até porque, por exemplo, um medicamento, um exemplo, um Luftal, porque às vezes fica muito preocupado achando que é um remédio que vai salvar. Um Luftal, por exemplo, ele demora cerca de 40 minutos para fazer efeito. O Luftal é muito mais para a gente do que, de fato, fazendo efeito no bebê. Porque antes do Luftal começar a fazer efeito, esse bebê já saiu da crise, ele já parou de chorar, ele já está aliviado. E aí a gente começa a associar que realmente é aquilo. Não, é um processo natural. E aí é difícil, mas quando a gente começa a entender isso desde a gestação, fica mais fácil para vocês ajudarem o bebê logo após o parto. A cólica realmente é um momento
pesado, que a gente fica preocupado sem saber o que fazer, principalmente vivendo toda essa privação de sono, tudo isso que carrega a chegada desse bebê, mas é importante vocês terem essa percepção de algumas alternativas naturais. Outra coisa que ajuda, banhozinho de chuveiro, porque é um momento que ajuda também esse bebê a relaxar. Então, deixa a aguinha cair nas costinhas dele, toma o banho barriga com barriga, isso tudo vai ajudando. Outra coisa, deixar o bebê, aqui, ó, deita ele aqui, ó, no seu antebraço, deita ele aqui, põe o rostinho dele de lado, aí coloca ele aqui, ó, juntinho de você, com a barriguinha para baixo, rostinho de lado, isso tudo pode ajudar ele também a aliviar. Então, são alternativas naturais que você vai usando com o seu bebê aí da melhor maneira possível para te ajudar, tá? No alívio das cólicas. Alguma dúvida sobre as cólicas? Cecília, tem umas maternidades que até dão, assim, aquele saquinho com aquelas ervinhas que aí você esquenta e põe. Isso ajuda mesmo ou é só impressão? Tem maternidade que dá mesmo de presente para as mães. É ótimo porque é natural, né? Não tem contraindicação, tá, Bárbara? É natural. Se vocês não tiverem nessas maternidades que dão, se vocês quiserem adquirir ou fazer, porque é com ervinhas. Normalmente ele tem camomila, são ervas naturais. Esquenta no micro-ondas rapidinho ali, fica morninho, coloca em cima da barriguinha do bebê. E assim, a tendência é que realmente ajude, porque dá esse alivia. E é natural, não tem contraindicação. Então pode usar, porque não tem contraindicação. Se vocês tiverem ou forem adquirir, é uma coisa que ajuda sim, pode usar várias vezes no dia, não tem problema. Boa lembrança, tá? Cecília, você falou do sling aí também para ajudar, para o neném sentir a sensação, né, da mãe e tal, mas no pai também poderia usar com esse objetivo? Perfeito! Assim, No pai, desde o primeiro dia, pode usar. Eu vou ensinar vocês a fazer a amarração é a mesma que faz na mãe, e só que você vai fazer, né, um pouco mais larga por causa normalmente a sua estrutura corporal é maior, falei do banho e você me desculpa, agora você está trazendo o sling, é ótimo, porque eu falei desse momento de conexão, principalmente na hora do banho, deixar esse bebê. O sling com o pai é perfeito, é maravilhoso, essa troca, e o pai também tem essa sensação gostosa ali com esse bebê naquele momento, então é super válido, a amarração é a mesma, dificuldade zero, tá? Você vai aprender, a primeira vez vai ser difícil, a segunda também, você vai ver que a partir daí você consegue fazer com tranquilidade, a mesma amarração. Mas é ótima lembrança. obrigado, bom saber. E aí uma coisa, aproveitando que a gente falou do sling, é que a gente vê, né, muitas pessoas usando o canguru. E aí é importante a gente saber que o canguru e o sling são coisas completamente diferentes, porque o sling, ele simula, é um pano, é uma malha, e ele simula realmente ali aquele bebezinho no útero, ele fica bem próximo da gente. O canguru, normalmente, ele pega no meio da perninha do bebê, o bracinho do bebê fica solto e o bebê fica com essas perninhas. Inclusive, ele nem é recomendado, se você pegar nas recomendações dos ortopedistas, não é recomendado porque isso aqui tudo está em formação do bebê e aí fica tudo muito solto. Então, o ideal é, nos primeiros meses de vida, o sling, e depois o bebê vai ficando maior, que o sling, dependendo da recomendação, você pode usar até 14 quilos. Só que aí o bebê com 14 quilos, ele já está grande. Por exemplo, o Gabriel não tem 14 quilos ainda, mas não aceita o sling. Hoje eu uso com ele, até hoje eu uso, que me ajuda muito, é a mochila evolutiva, que ela é ergonômica, que ajuda muito, só que isso aí a gente recomenda lá a partir dos 6 meses de vida. Nesse momento, a melhor alternativa é o sling, não é o canguru, e quando ele vai ficando maior, aí vocês podem evoluir para uma mochila ergonômica, que para o pai, tá? É ótimo também, porque a mochila é só a gente prender assim na cintura, e pendurar o neném, só que é a partir dos 6 meses de vida que a gente pode usar ela. Antes disso, realmente é só o sling mesmo. É a melhor alternativa que a gente tem. E aí agora eu vou falar para você sobre o teste do pezinho, que é muito, muito importante. E aí eu até confirmei na Libertas hoje,
a recomendação, o que eles têm lá liberado. Por quê? O teste do pezinho, ele tem que ser feito entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê, tá? Algumas recomendações, até pelo SUS, falam que pode fazer até os 30 dias de vida, mas o mais atual, que a gente consegue detectar mais rápido qualquer alteração, é a gente pegar entre o 3º e o 5º dia de vida. Esse teste, a gente tem ele pelo SUS, mas hoje, né, a gente tem uma vitória no SUS do teste do pezinho ampliado, mas isso só vai entrar em vigor em 2023, se não me engano. Hoje ainda não é o teste do pezinho ampliado pelo SUS, e a recomendação é que vocês façam o teste do pezinho ampliado, e ele é coberto pelo plano de saúde de vocês, tá? Eu confirmei hoje na Libertas, até o código do exame, eu vou passar para vocês, depois eu mando lá no grupo do Telegram, e aí vocês vão fazer o teste do pezinho no São Marcos. Deixa eu confirmar aqui. Peraí, que hoje a Tati me mandou. Teste do pezinho ampliado no São Marcos, tá? No São Marcos, no laboratório São Marcos, vocês vão fazer o teste do pezinho e aí o plano de saúde cobre o teste do pezinho ampliado. Então, para vocês é ótimo, não precisa pensar em fazer particular, porque o plano de saúde cobre e vocês vão fazer o que é importante vocês saberem é que ele precisa ser feito entre o 3º e o 5º dia de vida, tá? Do bebê. É a recomendação que ele seja feito. Na maternidade, quando vocês estiverem alta da maternidade, possivelmente o pediatra vai liberar a alta de vocês com esse pedido do teste do pezinho, tá? Para vocês, e aí vocês vão ao laboratório para fazer. E aí, junto do teste do pezinho, né, além do teste do pezinho, tem outro procedimento que é muito importante ser feito no bebê logo nesses primeiros dias de vida, que são as primeiras vacinas do bebê. Quais são as primeiras vacinas do bebê? Você vai ver que quando o seu bebê nascer, você vai ganhar o cartão de vacina. E o cartão de vacina do SUS, particularmente, é muito bom. Tem muita informação interessante para vocês, muita informação atualizada. Depois, quando vocês receberem lá na maternidade, vocês dão uma maratona lá nas leituras, tem muita coisa importante. E vem falando também sobre as vacinas. E lá vem explicando sobre cada vacina, sobre o que protege cada vacina, é bem legal a gente entender, mas as primeiras vacinas de vida do bebê é a BCG e a primeira dose da hepatite B. Normalmente, na maternidade, vão te perguntar se você quer fazer. Você pode fazer ainda na maternidade, só que aí não tem cobertura, né? Você faria de forma particular. Eu quero fazer na maternidade para já resolver, já faço aqui, pago particular, tudo bem, não tem problema. Ou você pode fazer pelo SUS, as duas vacinas, tanto a BCG quanto a primeira dose da hepatite B, você faz assim que você tiver alta, você vai no posto de saúde. Aí uma dica de mãe que você otimiza, porque sair com recém-nascido não é mole, faz tudo no mesmo dia, já agenda o teste do pezinho, já faz as vacinas, porque você já passa lá, faz o exame e depois passa lá, toma vacina e você já resolve um monte de coisa de uma vez para você não ficar saindo com o bebê. Ou se você preferir fazer na maternidade também, só que aí você vai fazer particular. Mas o SUS não tem diferença entre essa vacina pelo SUS e pela rede privada, é a mesma coisa, a não ser o custo mesmo de fazer essa vacina na maternidade. Mas aí é uma coisa pessoal, vocês tomem a decisão melhor aí para vocês, tá? Dessas primeiras doses. Mas é importante que dessas doses da vacina sejam feitas nos primeiros dias de vida, tá? Nos primeiros dias de vida do bebê. Então, já que você vai sair para fazer o teste do pezinho, se você não fizer na maternidade, aproveita e faça as primeiras doses da vacina do bebê. E aí... Oi. Desculpa. Não, pode falar. Que eu vi que além do teste do pezinho, tem o da orelhinha, da linguinha. Você sabe se esses dois faz na maternidade ou se o plano cobre ou se a gente tem que fazer por fora? Você sabe me dizer? Ótimo, Bárbara. Ótimo falar que eu estava até esqueci de trazer os dois. O que acontece? Os dois testes, o teste da orelhinha, ele é feito ainda na maternidade. O teste do coraçãozinho, o teste da orelhinha é feito na maternidade. Você vai ver que você vai sair da maternidade com o relatório dos profissionais com esse teste, tá? Como que foi o teste? Se o teste da orelhinha tiver alguma alteração, aí realmente você vai ter que começar a fazer o acompanhamento, aí eu posso verificar para vocês a cobertura disso pelo plano de saúde e informo para vocês depois lá no grupo do Telegram. Deixa eu só anotar aqui para eu não esquecer. Se tiver alguma alteração nesse primeiro teste, eles pedem para ser refeito esse teste, se não me engano, a Fono pede para fazer esse teste a cada 15 dias para ver como que vai evoluir aí, porque às vezes foi uma alteração inicial e aí ela vai acompanhar por alguns dias.
Se eu vou só escrever aqui. Isso é coberto, tá? Esse teste feito na maternidade ainda está incluso ali, faz parte dos exames de rotina do bebê. Ver o teste da orelhinha. O que acontece? O teste da linguinha. O teste da linguinha, ele é previsto por lei, deveria ser feito em todas as maternidades, mas não é bem isso que acontece. Ou, na maioria das vezes, a gente sai com o teste da linguinha positivo, falando que está tudo certo, e quando vai avaliar, tem alguma coisa nessa linguinha que não está muito legal. Então, o teste da linguinha, a gente tem que ter muito cuidado com ele, principalmente relacionado à amamentação, porque lembra que eu falei que a linguinha ela é o principal, o que a gente mais utiliza durante a mamada, o que o bebê mais utiliza? E se o bebê tem uma alteração no frênulozinho dele da linguinha, a gente precisa realmente avaliar tudo isso. Durante a consultoria, né, que eu vou fazer com vocês nos primeiros dias de vida, aí, quando o seu bebê nascer, eu avalio a linguinha dele. Também, independente do que foi feito lá na maternidade, porque algumas maternidades checam e não fazem o teste na profundidade que deveria ser feito. Infelizmente, tá? Isso é real. E não é só em Belo Horizonte, isso é no Brasil inteiro. E aí eu avalio, e se eu observar que tem alguma alteração, eu vou fazer o encaminhamento para vocês, porque realmente a gente vai ter que avaliar com o odonto pediatra. Mas se não, tá tudo ok, tá tudo normal e aí vida que segue, não precisa preocupar. Agora o teste da orelhinha não, o teste da orelhinha é feito de verdade mesmo, é obrigatório, e você sai da maternidade com esse checado ou com o encaminhamento para continuar repetindo esse teste depois. Ah, não, então tá bom, obrigada, viu? Por nada. E aí, meninas, uma coisa muito, muito importante agora para a gente poder estar encaminhando aí para o fim, mas eu preciso falar, que é sobre a primeira consulta pediátrica. É fundamental para vocês estabelecerem um relacionamento com esse pediatra, conhecerem esse pediatra, que você realize essa consulta na gestação. E uma coisa que, até quando a gente começou o programa, uma coisa que eu trouxe para a Fundação Libertas é da importância dessa consulta durante a gestação. É muito importante porque a primeira consulta, você tá vendo tanta coisa que eu tô trazendo para vocês? Eu tenho certeza que você vai checar isso com o seu pediatra. E é natural que cheque mesmo, porque é o profissional, é o médico. Você vai se sentir seguro, inclusive escutando dele as orientações. E um monte de coisa eu falei com vocês, anota no caderninho, vai perguntar isso pro pediatra. E aí a primeira consulta o médico avalia o bebê de cima a baixo. Avalia tudo, você tá cheio de dúvida, é um monte de pergunta, e aí você nem sabe se o santo vai bater com esse médico. Aí você chega lá, o negócio não flui, não bate, te dá dúvida, você fala assim, não gostei muito, aí você vai procurar outro, aí você vai procurar outro, você vai procurar outro. Então, fazer a consulta durante a gestação, você começa a procurar profissionais, e aí você sente ali como que funciona. E nessa consulta pediátrica, você já vai tirar um monte de dúvidas, que quando o seu bebê nascer, você vai trazer dúvidas mais práticas do que está acontecendo ali no seu dia a dia com ele, a consulta flui muito melhor depois disso. Além disso, você criou uma relação já com esse médico, você já conheceu ele antes. Então, eu recomendo, vocês têm isenção dessa consulta, né? Isenção da coparticipação dessa consulta. Eu recomendo que vocês façam a consulta pediátrica na gestação. E que essa consulta pediátrica, após a chegada do bebê, a recomendação é que ela seja feita até os 10 dias de vida do bebê. Então, o que é o ideal? O ideal é você já fazer essa consulta durante a gestação e já deixar mais ou menos ali próximo acordado com a secretária desse médico, quando que vai ser essa próxima consulta, porque vai depender, né? Às vezes seu bebê vai adiantar, às vezes vai passar um pouco de 40 semanas, né? Não dá pra gente prever a data exata que o bebê vai nascer, que eu vou receber alta para levar ele no médico, mas que você já tem ali uma relação e que você agende essa consulta, né? O ideal ali na primeira semana de vida, no máximo até os 10 dias de vida do bebê, para que o médico avalie esse bebê depois também, para que você fique mais segura, né? E tire todas as suas dúvidas. E, gente, faz um caderno mesmo. Pega um papel, uma cadernetinha, anota suas dúvidas de tudo que a gente está falando, de tudo que você vê, escreve, abre, pergunta. Eu falo que eu achei tão legal a primeira consulta pediátrica que eu fiz, apesar de uns contratempos com o médico depois, mas foi tão gostoso porque ele falou assim comigo, eu não fiz na gestação, eu não sabia dessa importância. Aí ele falou assim comigo, Cecília, você trouxe
Você trouxe algumas dúvidas? Gente, eu tinha feito um caderninho cheio de dúvidas. Eu falei assim, ó, sério? Porque eu fiquei pensando que eu ia falar da minha cabeça, que eu fiquei com vergonha de tirar. E aí eu tirei aquele caderninho e ele foi deixando eu perguntar e ele foi me respondendo. Mas uma consulta que durou um tempão aquela consulta. E aí, se a gente já tira algumas dúvidas durante a gestação, quando o bebê nasce, flui melhor. Você vai trazer dúvidas ali do que aconteceu nesses primeiros dias de vida com o bebê. Então, anota, não deixa de anotar, não tem dúvida boba. Pergunta, é o seu primeiro filho ou se for o seu terceiro filho, é um bebê completamente novo, você está conhecendo ele agora pela primeira vez. As dúvidas vão chegar mesmo, independente do que você pensar, será que eu pergunto isso? Pergunta, na dúvida, pergunta, não existe dúvida boba. O importante é você estar na sua casa segura. Quanto mais segura você tiver, mais fácil as coisas vão fluir. Então, anota tudo e nessa consulta pediátrica, pergunta tudo, fica bem tranquilo, bem seguro em relação a isso, porque vai ser muito mais fácil o desenrolar de tudo isso depois. Alguma dúvida? Eu sei que é uma coisa meio chata de perguntar, mas se vocês têm assim, indicação de pediatra, porque assim, igual o primeiro filho, eu nunca fui em pediatra, né? Eu não sei nem por onde começar essa pesquisa. Então a gente fica meio Também meio gostaria largado, dessa assim. dica. Ótimo. Eu vou passar para vocês algumas indicações de pediatras da rede de vocês, para vocês escolherem e agendarem essa primeira consulta. Realmente é difícil mesmo, não é chato perguntar, não, é difícil mesmo. A gente saber para qual pediatra a gente vai. Você nunca precisou desse profissional, né? A primeira vez. E uma coisa importante, gente, é o profissional que vai estar com você todos os meses, até o seu bebê completar 12 meses, a consulta pediátrica ela é mensal. Então, você tem que ter uma boa relação com ele, você tem que confiar nele. Né? Você está confiando na vida do seu filho num profissional que vai te acompanhar todos os meses. E cada mês você vai vir com dúvidas diferentes. Cada mês o seu bebê desenvolve de uma forma que as dúvidas virão e você precisa ter uma relação de conforto ali, de intimidade com esse médico, de perguntar para ele, porque senão você vai na consulta pediátrica para pesar e medir, e não é esse o objetivo. Esse profissional, ele tem que te acolher, o objetivo é que ele te acolha, que ele responda as suas dúvidas e que você fique seguro em relação a isso. E pensa, na hora que você for fazer a escolha do seu, né, do pediatra ali, vou passar para vocês algumas indicações, que você estabeleça realmente ali empatia, que você sinta que o santo bateu, porque você vai ver esse médico todos os meses. Durante 12 meses, você vai encontrar com ele todos os meses. E é muito importante que você sinta confiança nesse profissional que vai te acompanhar. Vai fazer toda a diferença. Porque é muito ruim a gente não sentir confiança no que o médico falou, ficar perdida, né? Não é bem isso. E pensa o seguinte, né? Uma coisa que é importante a gente falar, nem todos os profissionais, eles conseguem abranger tudo. Mas pense que, às vezes, nesse ponto aqui não foi tão legal, mas ele é ótimo em tudo isso, porque ninguém é detentor de todo o conhecimento, né? Então, também vai com esse termômetro aí na hora de escolher o profissional, porque a gente sabe que não é fácil escolher, igual o obstetra, né? Eu tenho certeza que não foi uma escolha, às vezes é um obstetra que te acompanha há muito tempo, mas se foi o primeiro contato agora na gravidez, não é fácil a gente confiar, mas é importante vocês conhecerem antes. Eu vou passar para vocês, pode deixar que eu vou passar. Era tudo isso, tô até com a garganta seca, tinha que eu falei. Era tudo isso que eu tinha programado para vocês. Dúvidas, podem abrir aí, podem perguntar, que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Cecília, eu queria ver com esse negócio que você falou da diferença aí da vacina, que não tem, né? Do BCG e da primeira dose de hepatite B, com o SUS. Das próximas, assim, é indicado tomar algumas em particular? Tem alguma lista, alguma coisa assim que é muito diferente particular? Tem algumas vacinas que não tem, na verdade, que não tem na rede pública. Aí eu tenho que pegar o calendário, mas se não me engano, com 3 meses os bebês tomam a primeira dose da pneumo 10. No SUS é a pneumo 10. Na rede pública, na rede privada, a gente tem a pneumo 13. E aí é ideal que vocês tragam realmente essa dúvida, porque pode ser que o pediatra fale assim, acho que vale a pena fazer
na rede privada, e aí é uma coisa que vocês vão escolher, porque não é um investimento, não é barato, né, gente? É bem caro essas vacinas, mas existem algumas vacinas que não tem na rede pública, e aí é importante vocês terem esse conhecimento para saber se vão investir, se vão fazer essa vacina na rede privada. Outra vacina que não tem na rede pública é a meningo ACWY e a meningo C, se não me engano, a meningo C. Então, não tem na rede pública, e só tem na rede privada. E são 2 doses, mais a dose de reforço. Então, são 3 doses da vacina. Então, são vacinas que são só feitas na rede privada. Existem até empresas de vacinação que fecham um pacote, se você fechar com antecedência, e é uma coisa que vale a pena vocês avaliarem, sim, a partir do 3º mês, essas vacinas também. Então, não, mentira, 4º mês, se não me engano, é 4 e 6 meses. Tenho quase certeza que é isso mesmo. Eu confirmo e mando para vocês lá no grupo do Telegram. Mas são essas vacinas, essas 3 vacinas que eu te garanto que não tem na rede pública, e aí é só particular, e que a grande maioria dos pediatras recomendam fazer. Mas é uma escolha da família, tá? Aí vocês vão ver realmente dentro do orçamento de vocês, aí vocês vão analisar. Não tem elas na rede pública. É só na rede privada. E é importante que vocês saibam também. Ô, Cecília, só para dar uma informação, eu não sei se todo mundo sabe, mas quem trabalha no comércio e é filiado ao SESC tem um desconto bem bom das vacinas. Então, se quiser, né, investir, vale a pena olhar, porque esses laboratórios, assim, Hermes Pardini e tal, elas são mais caras, né? Não. É isso mesmo, verdade, Bárbara. Pelo SESC tem um desconto considerável que quem é comerciante, quem é afiliado, realmente vale a pena. Isso que você falou é ótimo. Ótima informação, porque tem gente que nem sabe que tem esse desconto, porque não são baratas, é caro. Por isso que muitas vezes fecha até pacotes em alguns lugares para todas as doses, mas quem é do comércio vale a pena. E quem fecha pacote também às vezes consegue um desconto. Então, nessas empresas de vacinação, às vezes você fechar o pacote, você consegue algum desconto também de todas as doses. Mais alguma dúvida? Não? Me fala o que vocês acharam, se esclareceu, se foi muita informação nova, se vocês já sabiam. Só para eu ter um termômetro também de como foi. Foi muito bom, como sempre. A outra também foi excelente. Algumas informações novas, algumas eu já sabia. Eu estou aqui preocupada para ver se eu vou conseguir ver as próximas, porque eu não sei... Minha gestação já está avançada, não sei se eu vou dar conta de acompanhar muito mais. Você está com quantas semanas? 36. Mas assim, eu acho que ela não vai demorar muito, assim, depois de 38, acho que não. Acho que... Está sentindo que vem antes? Eu estou sentindo. Então, vamos ver. Mas uma coisa importante, vocês permaneçam no grupo, independente se depois do parto. Vocês vão continuar recebendo todas as informações. Pense o seguinte, muita informação fundamental para vocês saberem agora durante a gestação, que vai fazer diferença depois. Só que muitas dúvidas vão vir depois. Então, vocês estarem recebendo conteúdo, participando das lives, você vai estar de licença maternidade, você vai estar em casa. Então, às vezes você consegue... Coloca o fone de ouvido, não precisa nem de ficar me vendo, mas coloca o fone de ouvido, às vezes você está amamentando, organizando uma coisa na sua casa, você consegue estar assistindo as lives ao vivo, não conseguiu ver ao vivo, vai ficar gravado, de manhãzinha a casa está mais tranquila, coloca o fone, vai escutando no YouTube aquilo que está passando, que fica salvo lá no YouTube para vocês, porque você vai precisar desse conteúdo depois que o bebê nascer também. Então permaneçam, até porque... Eu vou caminhando com as informações com vocês também à medida do que vocês vão desenvolvendo, né? Do que esse bebê vai trazendo aí. Então, a gente vai falar depois, eu vou fazer uma oficina com vocês para ensinar vocês a chantá-la, ensinar vocês a usar o sling, mais para frente aí, a hora que a gente vai falar um pouco sobre a alimentação. Então, não perca, tá? Continue lá
recebendo. Talvez você não vai conseguir acompanhar na mesma intensidade, porque daqui a pouco tem um bebezinho que vai estar aí demandando, precisando de você, mas às vezes em alguns minutinhos do seu dia você consegue acompanhar alguma coisa e acho que vai fazer diferença para você, tá? E isso vale para todo mundo. Cecília, foi ótimo, viu? Aprendi bastante. Ai, Das que bom. próximas, faz mais tarde a live que eu posso. Pois é, gente, esse negócio da live eu não consigo fazer no horário que atende todo mundo, é difícil. Esse negócio de fazer 5 horas eu não consigo, não. É 5 da tarde? Eu vou mandar lá no grupo, se vocês voltarem, vão ver em agosto, o que vocês acham melhor, o horário. Eu estou disponível para atender vocês da melhor maneira possível. Foi ótimo, obrigada, viu? Obrigada a vocês. Deixa eu tirar uma foto rapidinho aqui. Quem quiser ligar. Mas eu tenho que aparecer. Mas não tem como eu aparecer mais, não, deixa eu ver. Ah, tem? Sei. Aí o Zete tá de repouso. Tirei. Peraí, rapidão. Deixa eu só tirar outra. Deu. Ó, qualquer dúvida, se vocês tiverem, podem me mandar, podem perguntar e era isso. Eu vou deixar salva também lá no YouTube. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.